mas assim, pela lei, na Austrália, quem é full time, o salário tem que ser no mínimo $22 por hora. $22 Pela lei. Pra trabalhar na logística. mas no tax. No tax. No tax Já com a dedução do imposto ou sem a dedução do imposto? Sem a dedução do imposto, ainda Entendi. deduz o imposto disso. Só que como a maioria do pessoal que é estudante, as empresas não contratam full time, tem um load de 25% ainda em cima. Entendi. Então o salário iria para o quê? Para uma média de uns 28, 29. Aí, então a gente arredonda, por exemplo, nessa faixa, vai rolar em torno do pickpacker, vai estar recebendo a faixa uns $30 por hora. Entendi. Mas pode variar a partir porque depende da variáveis, habilidade da né? pessoa. Experiência. O de inglês também conta bastante nessas horas. Sim. A gente tá pegando uma média do mercado também, né? Porque a gente tem que se adequar também ao que o mercado tá oferecendo, o que o mercado tá pedindo pra você na hora. A gente gosta de pagar um pouco mais a nossa empresa para selecionar um pouco melhores candidatos, porque no final das contas você fica querendo pagar pouco e contratar um pessoal que vai fazer um serviço Cru. A mão de obra vai pra baixo, né? o nome da empresa cai, então tipo, a gente quer providenciar um melhor serviço para o nosso cliente e ao mesmo tempo a gente sabe como que é ruim ser estudante aqui, a gente não quer pagar menos do que a pessoa merece. Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sydney 2023. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje estamos com mais um Equalizando Jobs. Vamos falar sobre o trampo de warehouse, a galera que trampa em warehouse, com dois especialistas aqui que trabalham na Octopus Recruitment. Estou aqui com o PV e o Fernando. Valeu por terem vindo. Como é que vocês estão? Tudo certo, Dani Boy? Como é que estamos de boa? Esse podcast demorou para sair, era para ter saído muito antes, porque a gente estava com um grupo com 3 pessoas para falar sobre warehouse, né? Que era a Lari e o Jackson. E, mano, quando é muita gente, cada um trampa num lugar, uma agenda diferente, é difícil de acontecer. Foi difícil. Mas até quando entrei recentemente na Octopus, eu pensei, pô, legal agregar também o Fernando com a experiência dele, né? Agora nessa parte de recrutamento, contratando muito brasileiro, então acho que vai ser bem válido aí pra galera, né? Vai ser da hora. Vamos bater um papo. E aí, como é que você tá, Fernando? Tô bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite de estar aqui. Eu queria trazer o Josh também, que era meu sócio. Eu ia falar, só que ele é australiano, não entende português, não fala então nada. Não fala nada. não ia agregar muito aqui. A Fernanda falou que eu tô roubando os convidados dela. Ela falou, eu dei risada. Mas você rouba mesmo? Não, geralmente ela que rouba os meus, né? Ela vê os podcasts bons e aí ela convida. Não é o contrário. Não, tô brincando. Um rouba do outro. Tudo certo. Não, e eu participei da live também, ela já veio aqui, ela é gente fina. Tava almoçando aqui agora. Mas eu queria saber um pouco da história de vocês. A gente vai falar do trampo da warehouse, né? Do trabalho em si, mas também da empresa, né? Porque a Octopus, ela faz recrutamento para warehouses. Isso. De staff, né? Isso. Exatamente. Entendi. A Octopus, assim, quer que conte como surgiu a Octopus? Começa por aí? Não, a gente vai chegar nessa parte, mas vocês têm experiência de warehouse para fundar. Você, que é um dos sócios, né? São 3 sócios. Isso. Você, o Josh, que você já comentou. E o Cláudio. E aí você trampou muito em warehouse e falou assim, pô, acho que tem essa necessidade aqui. Isso, eu trabalhava em warehouse, comecei a aprender ali, gostar e vim dali. A experiência veio dali. Interessante. Então, vamos bater esse papo, mas eu queria pedir para vocês começarem se apresentando. Quem que quer começar? Quanto tempo vocês estão aqui? Por que vocês vieram? Por que decidiram ficar? Então, eu cheguei aqui na Austrália em 2018, em março de 2018. Eu vim para fazer um intercâmbio de 10 meses só. Não tinha plano nenhum de ficar aqui. Nunca pensei em morar fora do Brasil. É sempre assim, né? Mas você fazia o que lá no Brasil? Eu sou engenheiro civil. Até que eu falei que eu fiz pós no Mackenzie também, especialização. Sim. Trabalhava numa incorporadora. Tá. Que tinha um fundo de investimento imobiliário americano. Então, eu comecei a me sentir meio que excluído de algumas coisas importantes da empresa, porque apesar de eu ter um cargo alto na empresa na época, eu tinha muitas reuniões com os sócios investidores americanos que era tudo em inglês, que eu não podia participar, porque os caras não falavam português. Sim. E aí comecei a sentir aquela cobrança, eu falei, vou fazer um intercâmbio, vou sair do Brasil por alguns meses. Na minha cabeça, eu ia sair fazer um intercâmbio de 10 meses, ia voltar fluente para lá. Sim, aprender daquele... Não falava nada de inglês. Sim. E eu pensei de ir primeiro para o Canadá, minha ideia era para o Canadá. Eu também. Não tinha saído do Brasil. Na época todo mundo o Canadá tava mais famosinho, assim, sabe? Aí eu fui para fechar numa agência de intercâmbio. O cara da agência era namorada de uma menina que fez pós comigo lá no Mackenzie também. E ele falou, cara, o que você vai fazer no Canadá, meu? Muito frio, lá é um sofrimento. Frio pro caralho.
Aí eu expliquei pra ele o que eu tava querendo, estudar inglês. Ele falou, você quer estudar inglês, quer fazer intercâmbio, você não quer especificamente pro Canadá? Eu falei, não, pra qualquer lugar. Daí ele me mostrou a comparação entre Austrália e Canadá. Ele falou, meu, vai pra Austrália. Já morei no Canadá, já morei na Austrália. Assim, me convenceu em 5 minutos. Aham. Eu mudei de ideia. Não foi uma decisão muito difícil de ser tomada, né? Não foi difícil, foi muito fácil. E aí acabou isso aí. Aí eu vim com o intercâmbio pra ficar 10 meses, na minha ideia. Só que, nossa, aqui sabemos que em 10 meses ninguém fica fluente em inglês. Sim. Não, é difícil. E aí eu falei, vamos renovar um pouquinho mais, porque é naquela parte assim, depois você renova seu visto, você consegue começar a juntar dinheiro aqui no começo e você só trabalha para pagar suas contas, para Exato. pagar o visto, né? Exatamente. E era que eu consegui renovar o visto, paguei e vi que dava para guardar uma moedinha aqui, que o salário na Austrália é alto. Sim. Eu falei, vou renovar e vou ficando. Aí eu, na época eu só fazia trabalho muito pesado, comecei a trabalhar na warehouse nessa época aí. E aí veio o Octopus depois, mas não vou dar spoiler agora. Sim. E foi isso aí. Da hora. Da hora. E você, PVzinho, tá em uma cota, né? Cara, eu tô desde 2017, desde quando nos conhecemos, né? Sim. Na mesma época. Segunda vez que eu moro na Austrália, primeira vez em 2010 e 11, morei em Gold. Retornei 17. E mesma coisa, acho que de todo mundo, né? Vou estudar inglês, 6, 7 meses, tudo. Renova pra VET, vai conhecendo, né, o mundo da Austrália. Trabalho, dá pra juntar um dinheiro, né? Sim. Daí você vai ficando desde então, né? E eu sou totalmente diferente também, que nem o Fernando, né? Não é meu background, né? Não é nada de logística. Sim. Publicitário, trabalhava em agência de publicidade, então mercado é totalmente distinto. Completamente diferente. Mas é aquela coisa, cara. A Austrália te dá oportunidades de você mudar de carreira assim, né? Amanhã, Sim. se você quiser, você pode trabalhar com alguma outra coisa. Então, enxerguei uma oportunidade legal durante a pandemia, 2020. Momento difícil pro mundo, né, cara? Pra todo mundo aqui também, aqui que tava na Austrália. A gente, chegou uma oportunidade de um trabalho fixo, era o que a gente tinha na hora, né? Sim. Então, uma amiga minha, inclusive a Lari, que você também conhece, um beijo pra Lari aí, né? Indicou na Warehouse na época, comecei. Estava até então, né? Até o comecinho desse ano, e daí eu fui para um outro lado na logística, agora o recrutamento. Mas também focado totalmente nesse mercado de logística, né, cara? E você, quando veio a primeira vez, você veio pra Gold, você tava falando, né? 2010, 2011. Isso. E por que você voltou naquela época? Cara, isso é disso pro Brasil, né? Isso. Eu era muito novo, Dani. Tinha 19 anos e eu só tinha vindo para fazer inglês mesmo. Meu foco era fazer relações públicas, né? Próximo do publicidade, mas não a publicidade. Sim. Aí eu acabei perdendo a data de início da faculdade, porque eu ia voltar em meio de março, daí eu tentei voltar um pouquinho antes, então voltei no final de fevereiro para conseguir fazer o negócio da faculdade, me inscrever e iniciar. Perdi a data, tinha passado na Casper Libre, inclusive, na época. Daí eu perdi a data de início, falei, fuck, e agora e tal? Sim. Aí eu tinha que só iniciar na metade de 2011, né? Porque daí tem um período, né, na metade do ano, e daí eu fui para MB. Comecei a trabalhar, mas sempre com aquela ideia de voltar para a Austrália, porque, cara, sempre vida em São Paulo é difícil. plantou né? a sementinha ali da Austrália. É difícil você voltar assim para uma realidade. Pô, o Brasil é irado, mas depois você tem uma independência com 18 a 19 anos, que você é muito novo. E você Fora volta para a sozinho, realidade que você tinha antes. Voltar para casa dos pais, São Paulo é uma cidade caótica, dia a dia, Foda. trânsito, violência, tudo que a gente tá careca de saber, né? Então Aham. Aí sempre ficou aqui, né? Mas aí você vai trabalhando, vai crescendo na área, tava super bem. Aí, mais ou menos metade de 2016, eu pensei, cara, não tá legal, velho. Tava bem no trabalho, tava num cargo já, tipo, quase de supervisão, assim, novo na época. Mas eu pensei, não é isso que eu quero, velho. Eu quero mais, assim, eu tava sentindo uma falta de ter uma qualidade de vida, de Sim. ter uma segurança. Liberdade. de ter uma liberdade, né, cara? Que aqui a gente tem muito. Então, Sim. falei, eu vou voltar pra Austrália. E daí, juntei um dinheirinho e voltei em 2017, mano. Ficou esse tempo todo pensando em voltar mesmo. Pô, juntando grana. Foram E se planejando. Pra 2017, né? Uns 6, 7 anos ali no total, só com essa ideia, cara. Em algum momento eu vou ter que voltar, não sei quando, né? Eu até tentei fazer faculdade, na verdade, o intercâmbio na faculdade, né? Tipo, tinha parceria com faculdades ali da América do Sul, na Europa, eu vi curso na Espanha, mas eu falei, puta, eu gostei muito da Austrália, cara. A Austrália é foda. Então. Desistiu de Gold? Cara, não, ainda não. Quem sabe algum dia, né? Quem sabe o Gold Octopus aí. Gold é irado. A gente abre uma filial. filial lá em Queensland, né? A gente já teve operação em Queensland, a gente vai falar um pouco mais. Mas quem sabe, né? Gold é muito lindo, cara. Mas as oportunidades de emprego, a maioria tá aqui, né? Principalmente na área de logística, né? Muito Sim. aqui em Sydney, em Melbourne, tem também um pouco em Perth. Então quem sabe, né, cara? Mas a cidade de Gold é irado, mano. É muito lindo. Gold é foda. Mas pra galera que não sabe, vamos falar um pouco do trampo em si. Que é um trabalho da warehouse? Quando fala assim, trabalho em warehouse, o que significa? Pode ser várias coisas, né?
Pode ser várias coisas, assim. Dentro da warehouse, óbvio Que é um galpão. é um galpão, para quem não sabe o que é warehouse. Eu nem sei como é que é o termo em português. Acho que é armazém, né? Armazém, Tipo, armazém, né? É uma palavra estranha, mas Geralmente, quando eu falo em warehouse, é galpão logístico, né? Onde estoca produto. Isso mesmo. Galpão da Amazon, por exemplo, esse tipo de coisa. Exatamente. Warehouse nada mais é do que um galpão onde fica estocados produtos, por exemplo, lojas grandes de móveis, de comida, supermercado, tudo. Sim. Eles não têm um lugar onde eles vendem para armazenar tudo. Então eles geralmente alugam um espaço de algum outro lugar para E distribuem para várias lojas. para várias lojas. Às vezes tem um warehouse, tem galpões que são grandes, eles alugam para várias lojas diferentes ali dentro, cada setor para uma loja diferente. Sim. Porque essas lojas, quando elas compram produto em grandes quantidades, elas compram bem mais barato, elas têm um poder de negociação. Uma margem é bem melhor. Então elas compram mercado, todo mundo compra um monte de coisa, importa, vem nos containers, chega ali, eles guardam ali, conforme vai tendo demanda, a warehouse vai ligando. E tem loja que é só online, inclusive, que elas não tem loja física. E-commerce, sim. E-commerce, e eles vendem todos os produtos e tem lugar que o pessoal vai lá na warehouse para pegar os produtos, tem lugar que eles organizam delivery, todas essas coisas, mas é um lugar praticamente para estocar produtos. Exatamente. Uma coisa interessante, Dani, assim, já tá iniciando esse papo de warehouse, aqui na Austrália, quando a gente chegou, né, nós três foi quase a mesma época, não existia trabalho de warehouse para estudante internacional. Era muito difícil, né? Eu não lembro tanto assim no início. Construction, traffic control, hospitality, money, né? Tipo, essa pegada, o tipo de trabalho que hoje em dia continua muito forte, mas o warehouse acho que está cada vez mais, né? Abrindo para esse mercado de estudante internacional, os brasileiros, massa, né? Trabalhando, então, bem interessante. E quais são as vagas mais comuns? Você falou assim, eu quero trabalhar numa warehouse, assim, eu vou trabalhar eu vejo muito pickpacker, que é o cara que fica carregando as caixas, como é que... Pickpacker nada mais é do que a pessoa que vai selecionar as ordens. Por exemplo, o mercado precisa que você manda esses certos produtos para lá hoje, o caminhão vai vir pegar. Aí eles te mandam uma lista, você vai lá com aquela lista, você pega os produtos que estão na lista, coloca num pallet e manda para o delivery. Você seleciona os produtos, acha onde que tá. Você prepara tudo para sair já ir para casa do cliente. Que nem o Fê falou, basicamente você tem que receber a ordem do cliente e make sure, né, ter certeza que você está pegando o produto correto, localização correta, organiza tudo, né? Não é só colocar no pallet também, você tem que, né, ter todo um cuidado. Isso influencia como o cliente quer essa demanda, né? Como que ele quer receber, em qual momento. Então, tudo influencia também, entendeu? Sim, e esse é o principal? Quais outros tipos de trabalho que rolam? Tem a parte que você trabalha no receiving, tem a parte que você... Receiving é que o pessoal aqui é brasileiro que está assistindo só. É a parte que... Recebimento, né? Recebimento, basicamente. Dos produtos, porque você tem que dar a entrada, por exemplo, na warehouse você tem que ter todo o controle. Chega o container da China, por exemplo. Chegou um container da China lá com 1000 itens, você vai ter que colocar no sistema, recebemos esses 1000 itens, está aqui dentro da warehouse. Aí cada vez que você seleciona um pedido que tira os produtos, tem que dar baixa. Tirei 50, então não tenho mais 1000, tenho 950. Para ter o controle. Controle de estoque eficiente. Para quando você repor. E é um trabalho treta, assim, às vezes, né? Porque, na verdade, começa difícil desde o container loader, né? Os caras, o container crew, eles têm que descarregar todo o container numa configuração específica, né? Que cada produto demanda, cada cliente. Não, por sinal, conhecia muito, né? Fez muito container. Fiz muito container. Bateu muito container nessa Austrália, né? Então já pegou produto de todos os tipos. E aí você imagina, chegando 1000 produtos, né? Tipo, pallets e pallets e pallets. Então é uma coisa bem detalhista, né? Que eu também trabalhei muito em warehouse nisso, então tem que ter bem atenção, cara. Mas e aí tem produto com validade, né? Então, é um bagulho que tem que ser muito bem organizado e pensado, né? Para não desperdiçar, não ter perda. O que acontece muito no warehouse, Dani, quando tem produto alimentício, por exemplo, Sim. a gente chama uma coisa de FIFO, que é First in, first out. Então aí quando você está recebendo, né? Fazendo o processo do receiving, você tem que cadastrar, geralmente com uma GAN, enfim, tem um sistema, cada warehouse tem a sua. Sim. Daí você cadastra também o batch number, que daí seria o expiry date, no caso. Então, para você exatamente traquear. Então, quando você recebe alguma ordem, automaticamente ela vai te jogar para não a mais recente, né? O que você precisa sair logo, porque isso vai expirar mais rápido, entendeu? Entendi. E aí nisso também tem a galera que faz forklift, tem supervisor e esse tipo... tem vários cargos lá dentro, né? Sim. Tem, porque assim, em resumo, como uma warehouse funciona. A Austrália não produz muita coisa igual ao Brasil, então importa muita coisa na Austrália vem importada. Então os produtos chegam de container e a gente faz o unload do container na warehouse. Tá. E aí você separa os produtos nos pallets, às vezes no mesmo container vem vários tipos de produto diferentes, com data de validade diferente. Cor diferente. Terror. É muito difícil. É muito mixado, é difícil para você fazer o unloading,
você checar para você fazer o put-away às vezes, né? É um outro processo que o Fê vai explicar também. Aí a gente seleciona isso daí, tira do container os produtos, coloca numa área de receiving, aí vai checar, vai escanear todos os produtos, fazer a contagem, vai conferir. Aí, então tem uma equipe que descarrega o container, que é tipo, aí o pessoal que checa, Tá. o pessoal que faz o put away, que pega os pallets e coloca nos racks, nos lugares que tem que pôr certo. Sim. Exato. Tem aí esse pessoal que faz o put away é o pessoal que opera a máquina, high reach, forklift, as máquinas ali dentro, que Entendi. é uma boa dica para quem tem um inglês Com certeza. médio, assim, que consegue fazer esse curso na Austrália, é uma coisa que contrata muito. Legal. E esse mesmo pessoal que coloca os produtos precisa depois tirar para liberar os pedidos. Aí tem o pessoal que checa a saída do produto, tem os supervisores, gerentes, tem a parte administrativa da warehouse. Tem a parte mais chata, na minha opinião, o inventory, que é o inventário. Checar, contar e recontar. E tem uma coisa chamada stock take, né? Aí cada cliente tem sua data stock take de 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, 1 ano, whatever. E é muito chato, cara, porque você tem que checar todo o recontando estoque do cliente. Exatamente. Nossa. Eu já peguei uma warehouse que era mensal o stock take que você tinha. Tudo bem que o cliente era, tipo, rolos grandes de construção, assim, então era mais Então era fácil de boa de você contar. checar. De boa, entre aspas, né? Porque você pega vários corredores e daí às vezes você tem que subir na máquina para enxergar, que você não consegue ver se tem rolo ali atrás. Então, assim, Sim. é tretinha, assim, mas imagina, todo mês tem que fazer isso, né? Então, faz É parte. muito trampo, né? Exatamente, cara. E vamos falar assim, tem como ter uma ideia do salário de cada cargo desse, assim? Fala assim, um entry level seria um pickpacker, talvez. Porque assim, os salários aqui na Austrália, para quem tô falando para quem é leigo, que vamos trabalhar pelo ABN e pelo TFN. Perfeito. Os salários variam um pouco. Pelo ABN é como se fosse um CNPJ no Brasil, você tem que pagar todos os seus impostos, você já sabe, mas eu tô um PJ, né? que não sabe. E pelo TFN é como se fosse você ser uma pessoa física, né? Trabalhar. Então, por exemplo, quando a gente é contratado aqui na Austrália, no caso um estudante, se você é contratado full time, que é como se fosse uma empresa contratar você, registrar você no Brasil. Tem férias, tem todos os direitos. Todos os direitos trabalhistas, exatamente. Isso, o salário é um pouco mais baixo. Agora, se você é contratado como casual, que a empresa não tem nenhum contrato assim com você, se você quiser sair amanhã, você sai, se a empresa quer te demitir amanhã, você sai, você é casual, você tem um load de 25% em cima do valor do salário. Tem um aumentinho. Porque como se você é contratado full time, você recebe o superannuation, que é como se fosse um fundo de garantia no Brasil. Então você tem todos os benefícios. Então o seu salário é um pouco menor, mas você recebe os benefícios, então no final dá a mesma coisa. Então é meio difícil comparar esse tipo de salário. Mas assim, pela lei, na Austrália, quem é full time, o salário tem que ser no mínimo $22 por hora. $22? Pela lei. Para trabalhar na logística. Mas no tax. No tax. No tax. Já com a dedução do imposto ou sem a dedução do imposto? Sem a dedução do imposto. Ainda deduz o imposto disso. Só que como a maioria do pessoal que é estudante, as empresas não contratam full time, tem o load de 25% ainda em cima. Entendi. Então o salário iria para o quê? Para uma média de uns 28, 29. Então a gente arredonda, por exemplo, nessa faixa vai rolar em torno do pickpacker, vai estar recebendo a faixa de uns $30 por hora. Entendi. Mas pode variar a partir porque depende da habilidade da pessoa. Experiência. O de inglês também conta bastante nessas horas. Sim. A gente está pegando uma média do mercado também, né? Porque a gente tem que se adequar também ao que o mercado está oferecendo, o que o mercado está pedindo para você na hora. A gente gosta de pagar um pouco mais a nossa empresa para selecionar um pouco melhor os candidatos, porque no final das contas você fica querendo pagar pouco e contratar um pessoal que vai fazer um serviço cru. A mão de obra vai para baixo, né? O nome da empresa cai, então a gente quer providenciar um melhor serviço para o nosso cliente e ao mesmo tempo a gente sabe como que é ruim ser estudante aqui, a gente não quer pagar menos do que a pessoa merece. Sim. Mas muitos casos é questão de salário negociado. Por exemplo, o cara pode não ter license de nada, pode ser só um funcionário qualquer na empresa, só que ele pode ser um funcionário muito bom, que o cliente gosta dele muito. Exato. E ele pode chegar na gente e falar, pô, eu acho que eu mereço ganhar mais. A gente negocia com o cliente, o cara pode, sei lá, ganhar 40 por hora, não sei. Qualquer valor que o cliente aceitar pagar para ele. Depende quão valioso esse funcionário é. Qualquer profissão é assim, entendeu? Perfeito. Dani, para ficar um pouco mais claro, assim, para a galera legal, então vamos separar em 2 níveis, digamos assim. Os General Labors, que não é labor, é como se fosse a galera do Pick and Pack, do Inventory e a galera que vai fazer... Mais básico assim? Mais básico, né? Então aí seria, no ABN uns 31, 30, 28, depende do cliente. De 28 a 32, eu acho que 28 a 32, uma média.
Aí forklift driver entre 34 e 36, 37, aí depende da sua experiência. Tá. Depende do shift, porque se o cara Do trabalha shift, de manhã, à tarde, à noite. Tem. Exato. Ah, entendi. Exatamente. Se você trabalha de manhã, é um Então- valor. No afternoon shift, que é à tarde, você ganha um pouquinho mais. E o night E à shift, noite adicional no outro. relativamente é mais, né? Porque tá Entendi. sacrificando sua noite, né? Pra trabalhar. E esses jobs, eles precisam de alguma licença? Você mencionou licença para você, esses jobs de entry level, assim, vamos dizer. Precisa de algum white card, Não. alguma coisa assim? Só precisa estar com um equipamento de segurança, fazer um treinamento, uma induction, porque Tá. aqui na Austrália, para quem não sabe, quem está assistindo ali, eles são muito rigorosos com segurança. Sim. Não sei se todos os lugares, mas em logística são muitos. Você entra numa warehouse, os caras vão te mostrar a saída de emergência, vão te Sim. mostrar os perigos da warehouse, e você não pode ficar com o Sim. celular porque alguém passa dirigindo uma Empilhadeira. empilhadeira, alguma máquina perto. Você tem que estar Sim. sempre Exatamente. esperto. Com procedimentos, até de colocar os pallets no rack, o pessoal Carregar certinho, né? Para não dar dor nas costas, não se fuder. Isso, usar aquele sapato com um bico de ferro para se cair alguma coisa não machucar. Pode Todos crer. os serviços desse tipo aqui na Austrália usam aquelas camisetas de high-vis. High-vis, né? fluorescente, Coletinho, né? Aham. Tem que usar em todos os lugares. Então, tipo assim, isso é o básico, é receber esse treinamento de segurança, que Sim. em cada site é diferente, cada cliente faz o próprio treinamento. A gente dá o nosso, mas cada cliente tem um específico. Uns são mais assim apegados com tal coisa, assim. E depende também da área que a pessoa vai trabalhar na warehouse, se é uma área externa que vai trabalhar perto de caminhão, se vai trabalhar dentro de um freezer, a pessoa tem que tirar breaks a cada, sei lá, meia hora, um break de 5 minutos, 10 minutos para voltar à temperatura do corpo ao E normal, usar uma roupa especial também. roupa especial, Ah, então, não sabia dessa. tipo os EPIs, né? É. E agora o pessoal, esse é o básico. Tá. E o pessoal que tem uma qualificação para operar máquina, qualquer máquina, você precisa de uma licença aqui na Austrália. Sim. Vai dirigir uma empilhadeira, você Precisa de precisa saber o que você está fazendo. Precisa, você tem que ter uma licença, faz o curso, faz uma prova prática, teórica, como se fosse tirar uma carta Habilitação. de carro, habilitação. Aham. E uma coisa legal falar também, Fê, que não é tão fácil de tirar, porque você precisa ter um nível de inglês, pelo menos aceitável, pra Sim. entender, porque a prova ela é totalmente dissertativa. Não é múltipla escolha. Então são Ah, 64. não sabia disso, não. Cara, são muitas questões. São muitas. 64 e tem 4 ou 5 cálculos também na prova. É mesmo? Cálculos não são tão, sabe, Tipo, tão meio difíceis. que calcular a carga que você pode levar, umas paradas o assim. peso, aí tem tipo o load center, que é tipo, como é que seria em português? É aonde Centro de carga. centro de carga, né? Onde você pode carregar o pallet, não pode, então você tem que fazer esse cálculo também. Ah, entendeu? que Então, da hora. Não A sabia. parte de cálculo é básica. Tipo, por Sim. exemplo, É. essa forklift, ela tem... Pra engenheiro, pra publicitário é mais difícil, tá, cara? Não, pô. Olha o tipo de cálculo. Essa forklift, ela levanta 2.000 quilos. Você tem um pallet, o pallet pesa 20 quilos vazio. Você vai carregar 20 bags de 20 quilos. É Você uma pode carregar... multiplicação lá. Tem sim. que fazer o cálculo, exatamente. Os cálculos Mover básicos. container também, então o peso do container. Pode usar a calculadora? Sim. Pode, pra fazer Ah, essa então prova, Pior que pode. pode, os Ah, caras então, inventam. porra, velho. Mas esse é o mais fácil da prova, porque assim, Sim. você tem que memorizar. Se você não tiver inglês bom, cara, é difícil porque Sim. você tem que escrever tudo, a lista. Ele fala, descreva uma situação de perigo que você pode ser envolvido numa E não é que nem o white card que o cara te dá a resposta. Não. Vai um fiscal do governo te avaliar. Ah, tá. E geralmente eles estão aí pra te reprovar, porque se ele te reprova, Você significa tem você que vai refazer a voltar. prova e Exato. pagar mais. É cara essa Exatamente. prova? Você está ligado? Cara, varia muito de escola pra escola. Tem uma média, né? Eu, por exemplo, paguei há 2 anos atrás 400 e poucos dólares, mas agora já tá uns 600 e poucos, você comentou comigo. É, porque Aumentou. tem dois. A gente usa bastante dois tipos, que é o LF e o LU. LF é só como para dirigir empilhadeira normal, que você levanta a carga. Aham. O LU é para operar as máquinas que seu corpo sobe junto, sabe? Para pegar um produto Ah, lá em cima. tô ligado, Uma tô ligado. plataforma, sabe? Que da hora. É, Aham. exatamente. Então, Então é um treinamento diferente, porque você tem que usar um cinto para te prender na máquina, pra você não... é um pouco mais arriscado, é um curso diferente. Entendi. Então, às vezes, essas empresas fazem um pacote, você faz os 2 cursos e dá um Sim. desconto, sabe? Ou às vezes tem um programa que fala, vem, faz o curso aqui nesse final de semana, uma mega promoção, sei lá, $250, 300. Sim, sim. Você faz o curso, aqueles E é um puta cursos diferencial pra quem trabalha nesse com ramo. certeza, com na certeza. logística, muito diferencial ter uma licença dessa. Até pra você ter mais autonomia também no dia a dia, né? Porque qualquer serviço que você vai fazer, você vai mover pallet. Você vai ficar carregando pallet. Uhum. Então, tendo a sua licença, você tem... Sim. Legalmente, você pode mover, entendeu? Então, agiliza muito o seu dia a dia, cara. Mas, pô, vocês falaram disso, eu me lembra direto os vídeos que eu vejo no Instagram da galera derrubando estoques, e aí vai a warehouse inteira pra baixo. Isso realmente acontece? Isso, graças a Deus, eu nunca vi isso acontecer aqui, mas acontece. Quando você está Sim. operando uma máquina dessa, num lugar daquele ali, você vê a possibilidade do perigo acontecer. Sim. Porque os racks vão até o quê? 8, 9 andares, né? Alguns Depende clientes da até warehouse, mais. mas Aham. é bem alta. Sim. Bem alta.
É bem alta, assim, o perfil daqueles racks são bem fininhos, assim, eles têm uma sustentação para aguentar toda aquela carga, porque ele foi calculado, a alma do perfil, Mas o tudo. equilíbrio da parada... O equilíbrio exatamente. Então, se você aplicar uma força no sentido que ela não foi projetado, calculado para aplicar aquilo ali, você pode destruir tudo, vai ser um Meu efeito Deus. dominó, vai Sim. derrubar tudo. Então, por isso você tem que ser treinado, você tem que ser habilitado. A gente tem que pagar uns seguros absurdamente caros para cobrir milhões, porque na pior das hipóteses, se destrói uma warehouse inteira Aham. e ele for processado, meu seguro tem que cobrir, entendeu? Sim. Então, tem que estar coberto em todos os lados, todas as maneiras. Cara, eu nunca vi um acidente dessa magnitude, viu, Dani? Mas eu já teve uma vez quando eu tava começando em warehouse, um amigo meu, Felipe, a gente tava junto, né? Ele dirigia a máquina, não tinha licença na época. Cara, a gente fazia pique de um engradado de suco, assim. Só que você imagina, 18, 19 pallets, um junto do outro. Sim. Aí ele foi fazer o double stack, colocar um em cima do outro. Esse pallet de cima caiu, aí os outros foram assim, bum, 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 bum. Então, assim, todos os sucos, fez aquela sujeira toda. Nossa, e aí já estraga tudo já, né? Não, imagina, você passou o dia inteiro suando, as suas costas ali, né, pegando o suco do pallet, que você coloca em outro pallet, que é o que vai embora, e Sim. caiu tudo. E foi no tempo que eu fui no banheiro. Quando eu voltei assim, ó, eu falei assim, Mano, o que aconteceu? fez, velho? Falei, mano, esquece, não conta mais comigo não, que a gente foi limpar tudo, né, organizar tudo. Eu falei, nossa, um dia perdido, né, entre aspas. Sim. Porque produto perdido e também o seu labor ali, né? Seu esforço físico ali que foi todo pro saco, né? Mas aí, num caso desse, quem que arca com prejuízo? É o cara que fez a merda ou é o warehouse? Não, aí é o É warehouse. a recrutadora? Então, nesse caso, teria que ir de um bom senso, uma negociação entre a gente e o nosso cliente, que seria o warehouse. Sim. A gente tem o seguro nosso, o warehouse tem o deles também. Aí a gente entra num consenso para ver qual que é melhor acionar, qual que vai ser mais barato, qual que vai... Se for, às vezes, uma coisa pouca, tipo, um pallet caiu, a não ser que seja um pallet que custa $10.000, Sim. às vezes não vale a pena, porque é igual seguro de carro. Quando você usa ele, Pagar na próxima franquia. vez que vai renovar, Mais eles caro. aumentam o preço, fica mais caro. Sim. Então, às vezes, compensa mais pagar do nosso bolso. Falar, pô, foi quanto aí? $2.000 o pallet? Pô, tira do bolso aqui e paga. Se for um funcionário bom, alguém que, tipo assim, você vê que é um cara que dá o sangue pela empresa, a gente paga e nem cobra do cara. Sim. Porque como é a cagada dele, ele tem que arcar, mas Sim. a gente sabe também como é difícil. A não ser que for um cara que, tipo, tá sempre quebrando as coisas toda semana, a gente manda embora. Moral da história, cara, você tem que ser prudente que nem dirigindo. Lógico. Você tem pessoas em volta, você tem outras máquinas ali perigosas também em volta, pra Sim. lá e pra cá. Então, caminhões lá fora. Tem né, que tomar um cuidado. Tem que tomar cuidado, porque você pode machucar alguém, você pode se machucar, você pode quebrar produtos caros. Então, moral da história, toma cuidado só dirigindo, entendeu? Sim. Fora esse, você já passaram algum perrengue assim na warehouse? Cara, Uma situação assim que... de derrubar coisa, de quebrar isso aí quando Não, descarregar. não, alguma situação assim que vocês tenham... Tem uns caras que são loucos dirigindo, hein? É? Tem uns amigos meus que eu não vou nem citar Tira nomes. racha. Tira... Amigos que você conhece, tem os caras que quebram tudo aí, passam, não sei o quê. Mas no geral, cara, eu nunca vi nada muito sério assim, não. Sim. Por sinal, esse mesmo menino que eu falei que derrubou tudo, uma vez ele tava dirigindo a High Reach. Não sei se você sabe qual a High Reach é aquela máquina que ela é um pouco mais forte, que é a empilhadeira normal. Tá. E ela anda de lado, né? Tipo, é diferente como você anda nela. Aham. E ela que leva o garfo até lá em cima pra colocar os pallets no nível mais acima. É a que trabalha dentro da warehouse. Tem a empilhadeira normal que pode ir pra fora, tudo, só que ela não tem uma altura muito. Ela não levanta É o muito pallet elevado. muito alto. Aham. Agora a High Reach ela vai até o 8º andar do rack. E ela é uma máquina muito forte. Sim, mais sim. forte que a counterbalance, que é a empilhadeira normal. Cara, daí ele tava, tipo, ele foi virar num corredor assim, já entrar, e ele não viu. E como ele dirigia lá, ele não tava olhando pra trás quem tava vindo. E daí outro cara que tava vindo com a outra High Reach tava com o pallet um pouco em cima. Então foi, tipo, literalmente assim, ó, puff, em cima da High Reach desse menino. Então, se pega na cabeça dele, provavelmente ele teria um final bem Trágico. bem trágico ali. Sim. Então, bateu, amassou o aço da forklift, o ferro, e Sim. ainda quebrou o vidro dela. Então, eu falei, cara, se escapou de uma ali que... Deu uma sorte. Fiquei assustado quando eu ouvi, né? Tipo, só o pós, eu não tava ali no momento. Sim. Mas eu falei, cara, você tem que agradecer a Deus, porque... Só lembrando que isso daí não é um funcionário nosso, não. Não, isso daí não. Isso daí foi no comecinho de warehouse, alguns anos atrás. Sim, sim. Perigosíssimo. E esse é um job que a galera consegue algum tipo de visto, alguma permanência aqui na Austrália, vocês acham? Para forklift driver, que é o cara que opera a empilhadeira, tem possibilidade, só que aí você tem que ir para as regionais para conseguir sponsor. Tá. Aqui em Sydney, a gente estava comentando isso hoje, né? Sydney, Brisbane e Melbourne são cidades grandes aqui na Austrália, para quem não sabe. As cidades que tem muita gente, então eles não precisam de mão de obra, já tem suficiente, assim.
Pode crer. não são consideradas áreas regionais. Então, assim, Regionais. depende da sua profissão. Então, anualmente, a Austrália, eles colocam a lista, né? Cada estado coloca a sua lista de profissões. E aí, Sim. aqui, essas 3 cidades que o Fê citou são as cidades em que menos tem oportunidade, geralmente, né? Para conseguir sponsor, mas Sim. para trabalho aqui é a cidade que você vai conseguir trabalho mais fácil. Exato. Mas mesmo agora, assim, a galera do grupo, do Brasileiros Insignia, você sempre vê, cara, eu ainda sou administrador do grupo do WhatsApp e tal, muita gente procurando trampo. Essa área de warehouse é uma boa forma de começar? Tem vaga? Como é que tá a demanda? Ela tem bastante vaga, é uma boa forma de começar, desde que você tenha um inglês pelo menos intermediário. Porque Entendi. não é, por exemplo, um serviço totalmente manual, que nem numa obra. O cara vai chegar e falar assim, ó, senta aqui. Não é uma linha de produção também. Não é uma linha de produção. Sim. É um negócio que você precisa entender o inglês. Os supervisores geralmente são australianos, são pessoal que fala inglês fluente, vão comunicar com você em inglês. Você precisa entender o sistema se você vai trabalhar com computador, o que for ali na warehouse para fazer o recebimento, os materiais. E é tudo em inglês. Então você tem que ter pelo menos um inglês intermediário, não precisa ser avançado, só para se comunicar. Tá. Assim, instrução no dia a dia é o básico, né? É o básico, Se você não O cara precisa conseguir- entender o que você tá falando. Exatamente. Até tem posições que são bem, tipo, a gente chama de setor de rework. Basicamente, você coloca label, tira label, fecha a caixa, que são coisas que não necessitam de um inglês muito avançado, mas compensação no dia a dia você vai precisar, né? Você vai a instrução do supervisor, entender que o pessoal tá falando com você, até para você crescer, né, cara? Sim, Então, com E até porque todos os nossos clientes eles pedem para fazer essa induction, para fazer um treinamento, para entender ali. Quem fala, é óbvio que é inglês, o cara que vai chegar em inglês. Sim. Como que ele vai te explicar todos os procedimentos, os perigos que tem naquele lugar, que é um lugar meio, às vezes, perigoso para trabalhar? Se você nem entende o que o cara fala, você vai ficar ali. Aham. E a gente vai assumir o risco de colocar um cara que não fala inglês, que não vai entender as Exatamente. instruções de segurança ali. Sim, Então, sim. assim, para quem fala inglês, assim, se consegue se comunicar, entende, é um ramo excelente para começar, porque não é tão pesado igual a obra, ficar carregando peso o tempo todo. É um lugar que, tipo assim, você trabalha na sombra, dentro do galpão é sombra. Faz uma Tem diferença. trabalho todos os dias, então Todos os pode dias no estar mesmo nevando lugar. lá fora que tem trabalho, entendeu? É diferente da obra, né? Com certeza, é sazonal ali. Não sazonal, mas depende muito Depende do clima, né? fator climático. Pandemia, não parou, né? Só ficou mais forte, então... O que eu acho que um dos poucos setores que continuou trabalhando aqui na época da pandemia foi de logística, porque o pessoal precisa continuar comendo, pô. Sim. Então chegava o alimento, tinha que distribuir, então é um setor essencial. Só faltou papel higiênico. Só faltou. Mas é que não faltou, aí faltou a educação das pessoas, né? Sim, Porque, pô, foi mesmo. difícil, viu? A galera achou que ia ter um A galera apocalipse. entrou. Apocalipse do papel higiênico. E, mano, me conta a história da Octopus, então. Como é que foi dessa... Você trampava em warehouse. Isso. Pro momento que você decidiu abrir uma empresa, ou você entrou como investidor? Como é que foi? Porque você tem 2 sócios. Como é que foi essa história aí? Isso foi assim, quando eu trabalhava numa warehouse, eu já tinha descarregado container antes, então eu já sabia um pouco como é que era. Eu estava trabalhando numa warehouse, e nessa warehouse só tinha eu de brasileiro quando eu comecei. Uhum. E aí, quando me mandaram para lá, eles ficaram meio assim que meu inglês não era 100%. Eu me comunicava, só que não era fluente. Sim. E aí o cara gostou muito do meu serviço, que nós brasileiros em geral, a gente é proativo, a gente é uma galera mais Hard esperta, worker, né? Hard Sim. work, trabalha bastante. Vê muita coisa errada que os caras fazem, você vai lá e faz, em vez de precisar esperar alguém te explicar. Sim. Então eles gostaram muito do meu trabalho. Me elogiaram muito pra recrutadora que me mandou lá. Pode Aí crer. o cara da recrutadora um dia me ligou, eu não entendi muito bem o que o cara falava, ele era bem assim, caipira, sabe? Aham. Aí ele falou assim, cara, você fez um excelente trabalho, eu tava com medo de te mandar lá, o pessoal não gostar de você e tal, mas te elogiaram, me ligaram aqui pra te elogiar, isso não é comum e tal. Aham, que da hora. E estão precisando de mais gente agora. Você não conhece uns amigos seus que trabalham igual você, assim, pra me indicar, não? Pra mandar pra lá? O cara falou assim. Aham. Abriu a porteira pro brasileiro e ferrou, né? Aí eu já liguei, eu conheci um monte de amigo meu que tava precisando de trabalho na época e tal, que alguns anos atrás não era tão fácil conseguir trabalho igual é hoje, era mais complicado. Sim. E aí eu liguei pra esse amigo e falei, pô, preciso aqui e tal, mas precisa ser ponta firme, porque eu tô recomendando, meu nome tá na reta, né? Sim. Aí eu falei, ó, ele falou assim, ó, precisa de 3 pessoas, assim. Eu peguei as 3 pessoas, mandei os 3 contatos, já de cara ele contratou as 3, mandou, eles começaram no dia seguinte. E foram funcionários, assim, excelentes. Você conhece eles, inclusive, não vou nem citar nome pra fazer propaganda dos caras, mas você conhece. Propaganda de graça. E aí eles trabalharam bem demais, então, aí depois disso aí, toda vez que ele precisava de mais gente, ele falou, ó, abriu mais vaga, tem mais amigo aí precisando. Aí o cara começou eu comecei a recrutar pra Sim, ele, sim, entendeu? sim. Basicamente o cara tava ganhando bem em cima de você, que você não bate recrutador pra ele. Eu recrutava mão de obra pro cara de graça. Aí eu ajudava ao mesmo tempo, eu ajudava meus amigos. Eu gostava dessa sensação de conseguir um emprego bom com meus amigos. Ajudar os seus amigos. Ajudar meus amigos e ajudar o empregador. Isso veio na minha cabeça e falei, pô, por que eu não começo
ganhar dinheiro com isso? Eu vou ajudar a galera a trabalhar e vou ganhar dinheiro, Sim. entendeu? E aí eu veio essa ideia aí, só que aí para abrir uma empresa aqui na Austrália, sem ser fluente em inglês, sem entender das leis, tudo é muito complicado. Sim. E eu precisava de alguém que falava inglês, que era procurar um australiano que entendesse Com mais das experiência leis, da área. com experiência. E aí eu conheci um dos meus sócios lá que trabalhava comigo na época, que é australiano. E ele trabalhou com logística a vida inteira dele, o cara tem a mesma idade que eu. A Sim. gente tem, assim, a mesma vibe. Sabe um cara que você... Como é que eu vou dizer assim? Um cara que é seu amigão, assim, no trabalho. Pode crer. Você pode falar natural com ele de qualquer coisa. E eu joguei essa ideia nele. Eu falei, meu, eu tô com essa Ele ideia. trabalhava com você na época? Trabalhava comigo no mesmo lugar, no mesmo No mesmo warehouse, galpão, mas num setor diferente. A gente conversava nos intervalos, assim, destrombava ali e tal. E aí eu falei, meu, eu tô com uma ideia de abrir uma empresa assim, assim. Só que eles não têm essa mentalidade nossa de empreender australiano. Eles são mais limitados, assim. Alguns, né? Mas em geral. E aí ele falou assim, como assim? Abrir empresa? Como é que você tá falando? Eu Dá falei, muito não, trabalho, né? como assim? Ele nunca tinha tido essa ideia, né? Aí eu acendi a faísca na cabeça dele. Eu falei, cara, vamos abrir, velho. Um país desse aqui, uma oportunidade de ganhar dinheiro e tal. Porque a gente, quando você se empolga pra abrir um negócio, você não sabe todos os B.O. Dos B.O., né? Dos pepinos. Dos pepinos, entendeu? Parece que é mil maravilhas. É, lógico, vou ficar rico aqui, vou abrir o bagulho aqui, ó, vai ser facinho, ó. Vou ficar milionário. Você fala assim, essa era na minha cabeça, não sabe? sabe? É aquela coisa, você pergunta pra 10 amigos seus, quer ser dono de um negócio? 9 eu falo assim, quero. Aí você começa a dar as responsabilidades que vai acontecendo no dia a dia. Não quero, porque inclui muita coisa. Inclui muita coisa, cara. Aí a gente foi começamos devagarzinho. Aí a gente foi pro nosso supervisor na época ali que a gente trabalhava na house e falou assim, cara, a gente queria abrir uma empresa aqui, se a gente abrisse uma recrutadora, vocês dariam essa chance pra gente começar aqui, recrutar algumas pessoas, só pra ver se vocês não gostar, tudo bem, a gente não faz. A gente não fica. Aí eles deram essa chance pra gente, começamos a recrutar, começamos com 2 pessoas. Mas, e aí, e nisso, e a recrutadora de vocês? Eles sabiam que vocês estavam recrutando gente? Não, porque na verdade a gente começou a fazer container, a gente começou a descarregar container lá, que era o que eu sabia fazer antes de começar a trabalhar ali, foi a parte que eu mais trabalhei. Eu falei, vocês não se incomodam de dar alguns containers pra gente começar e tal? E a gente começou uma semaninha, fazia um containerzinho por dia, 2, e aí começamos a fazer um serviço bem feito, eles gostaram, começaram a aumentar, a dar mais serviço pra gente. E ao mesmo tempo, eles começaram a dar essa parte de recrutamento. A gente precisa de alguém para trabalhar dentro da warehouse. Vocês têm alguém para indicar? É da nossa empresa já. Já tava com o ACN já, ou ABN? Isso, com tudo. Eles pediram tudo para abrir a empresa primeiro, fazer o negócio do seguro. Porque precisa seguro, company number. Você tem que fazer tudo certinho de começar, que na Austrália não tem aquelas coisas Dodge do Brasil, de fazer, faz aí, paga na aí. parceria, eu te dou a grana aqui, você repassa um pouco pro cara. Até porque é muito risco envolvido também. Então aqui os caras são muito certinhos, é difícil fazer coisa errada aqui, assim, nem tente, porque é difícil. E aí a gente começou tal, foi crescendo dentro do cliente, por próprio mérito mesmo. Imagina você ir num trabalho, seu negócio bem feito e você começa a crescer, natural. Isso trabalhando com cliente só? Isso com cliente só. Tá. Aí a gente começou a crescer dali, a gente começou a ter ideia, falou, agora a gente tem que expandir, a gente já tá com a empresa, a gente já pegou o feeling do negócio e tal, começa a expandir. E a gente começou a conseguir outro cliente, conseguiu outros clientes pequenininhos, foi crescendo. Um foi recomendando para o outro, os próprios clientes iam recomendando, sabe? Pode crer, a própria warehouse ia se falando, tinha contato. Porque eles são muito... É no networking, cara. Os caras, os donos dessas empresas, eles se conhecem. Do mesmo jeito que eu conheço o dono de outras... Meus concorrentes, recrutadoras e tal, a gente se conhece. Então, e a galera... Também, né? Um cara que tem muito, meu sócio muito também contato, tem né? muito contato, que é australiano. Já trabalhou para várias warehouses, então Entendi. Entendeu? E aí eles começaram a recomendar, a gente começou a crescer devagarzinho e foi ganhando espaço. E com mão de obra brasileira, porque a maior parte da mão de obra que a gente contrata é brasileira. Entendi. E aí a gente foi crescendo e aí chegamos no nível que a gente está hoje. Aí depois entrou meu outro sócio, porque quando a gente estava com 1 ano e pouco de empresa, mais ou menos, a gente não tinha muito conhecimento da parte legal de uma empresa. Entendi. Então a gente não sabia se a gente estava pagando os impostos certo, que é muito difícil, cara. Você começar a parte do imposto é foda, essa parte burocrática de imposto, muita coisa. de seguro, de muita coisinha, cara. É que mais vai dinheiro, inclusive. Vai muito dinheiro. Seguro, imposto é muito caro. Então você tem que fazer uma coisa certinha, porque senão você fala, tô ganhando um monte de dinheiro. Aqui na Austrália você paga o imposto depois, no final do ano fiscal, você sabe, né? Sim. Então quando faturamento alto. você começou a faturar um monte, só que vem aquela hora de pagar o imposto, cara, a gente falou, ferrou, a gente não tem dinheiro na conta pra pagar o imposto que a gente tem que pagar, entendeu? Sim. Daí a gente começou a ficar doido, assim. Aí esse outro sócio meu entrou na época, porque ele é advogado, um cara que tem muito conhecimento da parte legal aqui na Austrália, um cara assim, muito foda, assim, nesse ramo.
E ele ajudou a gente a estruturar a empresa. Ele falou, eu gostei da ideia de vocês, a empresa de vocês está crescendo legal, tô vendo que vocês trabalham bem, que vocês gostam do que faz com amor. Sabe quando você faz um negócio que você gosta? Sim. Ele falou, sinta essa energia de vocês. Eu entraria na empresa e arrumaria tudo tal, se vocês deixassem. A gente negociou, ele entrou como o terceiro sócio da empresa. Pode crer. E ele cuida toda essa parte Legal. toda essa parte legal, burocrática, imposto, seguro, é toda a parte dele. E aí foi quando ele entrou na empresa, ajudou bastante. Que da hora. E por que Octopus? Octopus, cara, Tem mão pra todos os lados ali. É porque assim, o Octopus, o polvo, ele é um animal muito inteligente, assim, apesar de não parecer ser aquele animal invertebrado, ele é muito feio, só que ele é muito inteligente, ele consegue resolver muitos problemas, assim, porque a maior parte do corpo dele é a cabeça e o cérebro dele. E a ideia era essa, eu queria abrir uma empresa que fosse assim, que tivesse uma capacidade de pensar e resolver problemas bastante, e ao mesmo tempo ser as mãos, porque a gente fornece mão de obra para o nosso cliente, ser as mãos do nosso cliente, fazer várias coisas para eles ao mesmo tempo. Essa parte de administrar, que seria o cérebro, e a parte dos braços, que seria os funcionários. Sim. E veio dessa ideia. Foi na época que a gente foi meio que na correria. Vamos abrir empresa? Vamos. Como vai chamar? Sentou e meu sócio ali, pô... Tava comendo japa ali, pega nada, um polvo aqui, não. Octopus. Tava comendo ali e tal, não foi nem comendo o polvo na hora. Veio a ideia que eu falei, a gente precisa pensar no nome hoje, assim, pra resolver. E aí ele era muito ruim com o nome, pouco criativo, ele vinha com uns nomes muito ruins. Nada a ver, né? Nada a ver. Aí eu peguei esse nome na minha cabeça e falei, esse nome aqui? Fiz um rascunho meio do logo, assim, meio... que não tinha nada a ver com o que é hoje, que é esse aqui. Sim, sim. Eu falei, isso aqui, o que você acha? Beleza, vai, vamos. E foi. Foi bem na correria, assim. Pô, que da hora. Como é que funciona a parte administrativa da empresa? Você trabalha... Você hoje está no RH... Hoje eu tô no recrutamento. Mas você entrou pelo administrativo. Administrativo junto com o recrutamento. Entendi. Né? Então, basicamente, nós temos os 3 sócios, né? O Fernando, o Josh e o Cláudio. Tá. Aí no escritório hoje a gente tem a Tara, que também cuida do recrutamento, o Scott, que é um outro australiano, ele cuida da parte do recrutamento, mas mais focado nos containers. E eu também estou na parte de recrutamento, junto com o administrativo no dia a dia, junto com a Tara. E o nosso financeiro, que é o Carlos. Né? Pode crer. A gente tem, acho que 8, 7 pessoas. A gente estruturou agora. Antes eu fazia tudo. A empresa era eu e Josh no começo, meu sócio. Só a gente fazia Mas tudo. não dava, né? Recrutava, a gente descarregava, fazia pagamento, tudo que você imaginar. Sim. E aí, conforme a empresa vai crescendo, que você vai organizando certinho, você tem que começar a dividir as tasks. Para ser um negócio bem feito, você tem que ser responsável por uma parte pequena para você fazer bem feito, sabe? Perfeito. Você vai ser o porteiro, então você vai abrir essa porta todo o tempo, então você tem que ter certeza que você vai abrir bem a porta, não vai deixar ninguém esperando ali fora, assim. Sim. Então a gente selecionou as pessoas para ficar em cada setor da empresa, pegamos um espaço físico, a gente tem escritório agora. Onde é que fica o escritório de vocês? Instant Creek. É longe, mas a maioria dos nossos clientes fica para aquele lado lá. Para estar perto dos galpões. Exato. Isso. A maioria dos nossos clientes estão naquele lado, né? As warehouses geralmente são mais distantes, então faz sentido a gente estar por ali para até fazer o manage mais fácil, né? Vocês fazem umas visitas na warehouse? Sempre. Diária, semanal, tudo. A gente fica em cima, cara, que a gente quer prestar o melhor serviço possível pro cliente, assim. A gente presta muito pela reputação, né? Sim, sim. Aqui nossa área funciona muito assim também, né, Fê? Você mostrando a sua cara ali, né? Estando ali presente, né? O cliente se sente muito mais confortável em contratar ou pedir mais pessoas para você, estando ali, né? Estando dia a dia com você, entendeu? E aí, como é que vocês falaram assim que rolou muito boca a boca entre as warehouses para recomendar vocês e tal. Hoje, vocês vão atrás da warehouse para conseguir mais clientes para vocês? Ou a warehouse que vem atrás de vocês? Ou um pouco dos dois? Tem essa questão de marketing pago, tráfego pago para a warehouse? É mais networking mesmo? É mais networking, por isso que meus sócios são muito importantes, porque eles trabalharam a vida inteira deles com warehouse, com logística, então eles conhecem muita gente, eles têm já o conhecimento da área, mas é um pouco de cada. A gente começou a mexer com essa parte online, de marketing agora, então tem alguns clientes que vêm até a gente, eles acham a gente online, mandam mensagem, falam, estou precisando de um orçamento. A gente vai, faz uma visita no galpão deles, vê o que eles precisam, quantos funcionários a gente faz uma reunião, a gente organiza tudo e adequa com a necessidade do cliente. Sim. Uma coisa até que eu entrei recentemente no time, mas foi um papo que a gente teve com o Fernando lá atrás, é digitalizar, deixar mais, né, digital porque a Austrália enfrenta muita coisa de, tipo, é muito papel, é muito antiquado em algumas coisas. Sim, né? sim. Então, por exemplo, a gente tem o timesheet, né, do pessoal que precisa assinar todo dia com o cliente. A gente está fazendo essa forma digital. Aí quando a gente recruta alguém, né, faz a contratação, formulário totalmente online, fácil, rápido, ali no celular. Antes era tudo papelada, tinha que a pessoa ir até o escritório. Então, estamos digitalizando
Estamos fazendo um app também, né, Fê? Ah, vocês estão fazendo app, legal. Estamos fazendo Tipo um de app shift, também. assim, essa parada assim? Que vai fazer incluir time tudo, na sheet. verdade, né? Vai ser o time sheet, vai ser o onboarding form, que é esse formulário quando as pessoas... Ah, da hora. Informações do trabalho. Né? Se a pessoa tá doente, ela não vai trabalhar, ela coloca ali. Se ela vai precisar tirar férias uma semana, ela coloca ali no aplicativo. Para fazer um negócio, a gente quer otimizar o processo. Sim. Tá? Para usar menos tempo e fazer um negócio girar mais rápido. A tecnologia a gente está implementando. Pô, que da hora. Você falou que vocês têm a reunião e o orçamento com o cliente depende da necessidade dele, depende do tamanho do galpão e etc. Como é que vocês contratam as pessoas? Vocês têm uma base de funcionários e aí, se for casual, vocês oferecem o shift para eles? Se for fixo, vocês pegam alguém? Como é que funciona esse recrutamento e seleção? O recrutamento, a gente tem um banco de dados, a gente pede para o pessoal, todo mundo que quer aplicar para uma vaga, inclusive quem estiver assistindo o vídeo e quiser aplicar para uma vaga, a gente pode deixar o link lá. Tá. Eles aplicam, faz todo o onboarding, que é tipo colocar todas as licenças que ele tem ali, os dados da pessoa, experiência, documento, nível de inglês, para a gente ter as informações da pessoa ali, currículo, tudo. Sim. E dali a gente seleciona. O cliente falou, preciso de uma pessoa para fazer tal serviço. Aí a gente pega todas as informações com o cliente do qual vai ser o serviço que a pessoa vai fazer. A gente seleciona os candidatos que podem se enquadrar para aquela vaga. Esse aqui é o especialista. Aí que faz, ele vai explicar melhor o processo de recrutamento. Basicamente, como a gente está desenvolvendo agora essa database digital, porque antes, começo de empresa é sempre assim, né? Era uma planilha do Excel. De Excel, pior que era. Tinha um arquivo quando eu cheguei lá. Falei, Uhum. acho legal, tal, mas vamos digitalizar as coisas, né? Então agora com a database a gente consegue filtrar a experiência que a pessoa tem. A pessoa também automaticamente coloca o currículo. Então a gente recebe os requirements do cliente, né? Que são as necessidades que ele precisa para a pessoa desenvolver aquela tarefa. Aí a gente faz um cross-check, a gente faz um match. Pega o que o cara precisa com o cliente. Aí eu vejo na minha database quem está disponível, quem que pode. E a gente sai contatando, liga, manda mensagem do WhatsApp. Faz entrevista. Leva lá no escritório, bate um papo, entendeu? Então, cada caso é um caso, mas geralmente é bem assim. A gente pega a informação que o cliente precisa, né? Quando que ele vai precisar. Aí a gente pega as pessoas que estão disponíveis, que têm esse skill suficiente para trabalhar nessa posição, entendeu? Como se fosse uma labor hire, né? Uma labor hire. É uma labor hire. A gente faz labor hire, só que a gente faz a parte de recrutamento também, que é diferente. A gente dá a opção para o nosso cliente depois de comprar o funcionário da gente. Porque a labor hire, eles são nossos funcionários, trabalham para mim, só que eles ficam no site do cliente, trabalhando ali. Perfeito. Aí depois de um certo tempo que ele está trabalhando lá, o cliente... É um teste que o cliente faz para ele pegar a pessoa full time ou não. O cliente gostou muito, falou, pô, o Paulo é excelente, está trabalhando aqui pela Octopus esse mês. Octopus, eu quero o Paulo para mim, não quero mais ficar pagando, porque a gente cobra a nossa taxa de administrativa em cima. É mais caro para eles contratarem da gente do que contratar ele direto. E aí a gente negocia com o cliente e fala, então, você quer o Paulo? Vamos negociar, a gente passa o Paulo para o cliente. Comprar o passe do jogador. Como se fosse mais isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos. Somos os agenciadores, digamos assim. E rola muito da galera... Cara, não rola muito, porque quando o cliente pega, eles vão querer pagar menos. A gente paga mais porque é casual. Aí tem esse load de 25%. Então o salário do cara lá é enorme. Mas ao mesmo tempo a gente segura todo... a pessoa está no nosso seguro, nossa responsabilidade, tudo. Vocês que arcam com os custos. Com todos os custos. Se o cliente virar na sexta-feira e fala, pô, não quero mais o Paulo aqui, segunda-feira não precisa vir. Beleza, a gente que se vira com o Paulo para mandar o Paulo para outro lugar, conseguir trabalho para ele. O cliente não tem nada a ver com isso. Sim. Agora, a partir do momento que o cliente pega ele, o cliente vai ter que oferecer para ele todos os direitos, férias, as coisas, as responsabilidades dele. Então, o cliente vai ter que tirar isso do valor que vai pagar para ele. Ele vai receber menos. Então, a galera não quer muito trabalhar direto. Entendi. O próprio funcionário mesmo, ele fala, não, eu prefiro o as casual. O próprio funcionário prefere ficar casual, na maioria das vezes. Uma decisão pessoal, mas geralmente a galera opta, né, por ficar mais tempo de casual que você ganha mais, né? Sim. Então, a long term talvez seja melhor você ser contratado, mas aí depende muito do seu momento, dos objetivos de vida. Tem pessoa que nem quer ficar na Austrália, quer ficar um período, juntar um dinheiro. Só quer fazer dinheiro. Exato, então varia bastante. Mas nesse caso, vocês vão até a pessoa e falam assim, tá rolando essa proposta aqui, o que você acha? Sim, a gente joga aberto com o cliente e com o funcionário. Se o cliente quer aquele funcionário específico, eles não falam, beleza, eu vou querer todos os funcionários que você tem aqui, me manda. Não é assim. Eles selecionam os melhores, alguém que eles acham que é essencial para a empresa ali, que vale a pena, que vai entrar no booking deles, né? Aí eles chegam e falam, eu quero esse funcionário aqui. A gente vai sentar para o funcionário e falar, a empresa quer te contratar direto. A gente dá a opção para o funcionário. Você pode aceitar, a gente faz a negociação com a empresa e passa seus direitos para ele. Sim. Ou a gente fala para a empresa que você não aceitou a proposta, você fica com a gente e vê se a empresa aceita continuar pagando você através da gente. A gente joga limpo na mesa. Perfeito. Daí o cara toma a decisão. É a decisão dele. Legal esse esquema assim.
Mas aí, ó, o cara ele trabalha para você, também tem a chance de entrar no escritório de vocês? Tem vaga no escritório? Ou às vezes até no escritório dos outros, dos galpões, existe essa chance também? Às Existe. vezes a pessoa não quer trabalhar com logística, quer mudar de área. Aquela coisa, né, Dani? O cara trabalhou bem, tem uma oportunidade. Na minha visão, não tem o porquê você absorver pro time. Se a gente vê, né, que tem essa oportunidade e a pessoa se adequa, né, à Sim. necessidade. Eu, por exemplo, comecei trabalhando com a House no chão, né, trabalhando com o dia a dia ali das tarefas. Aham. E em 3 meses fui pro escritório de lá. Então, lá que eu peguei essa bagagem toda, né, esse conhecimento para desempenhar o que eu desempenho hoje. Me Sim. deram uma oportunidade lá atrás, mas eu também mostrei, né? Mas você também trabalhava com Labor Hire antes, não trampava? Trampou, você teve uma, né? Isso, Sim. exatamente, lá atrás. Mas aí, no caso de logística específico, foi assim. Ah, Comecei entendi. no dia a dia, daí eu fui pro escritório. Então, tudo que eu ganhei de conhecimento lá é o que eu desempenho hoje em dia, entendeu? Mas foi uma oportunidade. Mostrei um trabalho bom e aí consegui as coisas. Porque eu acho que ele quer saber se tem como você crescendo assim dentro da warehouse. Porque como ele Exato. disse, você começa geralmente pelo cargo mais baixo. Às vezes. Depende da experiência, você já assim. entra, Aí você não tem experiência, você entra na warehouse fazendo picking ali, você não tem license de nada, você começou a trabalhar bem. Seu supervisor falou, vai lá e tira uma license pra dirigir empilhadeira aqui, seu salário sobe um pouquinho. Aí se você você é o melhor driver ali, pá, os caras te dão um aumentozinho, coloca você como supervisor dos outros drivers daquela seção. Exato. Ou às vezes você tem uma habilidade com computador, com alguma parte administrativa, e eles já gostam de você ali, eles podem falar, surgiu uma vaga no office, velho, você tava querendo trabalhar no office, né? Vamos ali. Você não quer? Aí eles oferecem, dá pra... Então você tem meio que como crescer nesse ramo. Exato. Não é difícil, legal. desde que você trabalhe bem e mostre serviço, né? Exatamente. A gente tem, inclusive, um cliente bem grande que a gente tem mais de um brasileiro, né? No escritório. Tem clientes nossos que a gente tem uma galera, tipo assim, 4, 5 já pessoas trabalhando no escritório da escritório warehouse, deles. no administrativo já. Então o RH também não é exclusivamente para o chão. Não. Não. Geral. Geral. As oportunidades aparecem, você tem que saber aproveitar, né, Dani? Pode crer, lógico. Que Acontece legal. bastante. E qual que é a maior dificuldade para vocês hoje em dia? É a contratação de pessoas? É o relacionamento com os clientes? O que hoje está mais complicado, assim? Da parte da empresa em geral, o mais complicado é assim, porque tem muito trabalhador que às vezes não aparece para trabalhar. Como é que faz, assim, quando o show, o cara meteu um migué, deu um call sick, assim, Cara, tem muito. porque galpão muito longe, surgiu um job aqui do lado de casa, sei lá, tá Sim. ligado? Eu quero até pegar um gancho, que é mais a parte de recrutamento. Infelizmente acontece muito, mas é por isso que eu e o Fê, não que a gente prioriza os brasileiros, mas a gente gosta muito do trabalho, os clientes Sim. também no geral. E geralmente o brasileiro tem um pouco mais de comprometimento comparado com o australiano ou outra nacionalidade. Não vamos falar de nacionalidade, senão a gente vai ser cancelado. Mas é a grande realidade, assim. Sim. Então, a gente, até pelo fato de ser, tipo, do mesmo país, né, estudante, enfim, todo mundo já começou da mesma forma, Sim. não tem aquela coisa, vou me comprometer. Mesmo assim acontece às vezes, não vou Sim. falar que não, né? Mas a gente tenta até dar uma focada nos brasileiros, que é um bom trabalho e geralmente o comprometimento é um pouco maior, cara. Mas, por exemplo, quando acontece isso, vocês fazem o quê? Então, a gente tenta fazer Depende. Cada situação, tipo assim, o cara falou que ia aparecer, não apareceu lá. Uma hora E é um depois casual, aí você tenta arrumar outra pessoa. a gente tenta arrumar outra pessoa. No começo, quando a empresa era pequena, eu fazia isso, acredita? Você ia no lugar da pessoa. Eu ia no lugar da pessoa, trabalhava lá o dia inteiro fazendo as paradas e tal, e chegava em casa e fazia a parte administrativa, então... Puta merda, É velho. difícil, cara. O Fernando é muito bonzinho, inclusive, que ele dá muita oportunidade. Eu acho que assim, imprevistos acontecem, todo mundo fica doente, eu tenho algum imprevisto. Toda semana morre uma avó, aí também é foda, né, velho? Minha lhama tá doente, vou levar no veterinário. Então, assim, se vacilou a segunda, eu já sou do tipo, não rolou. Não chama beleza, mais. Tá tranquilo, não chama mais. Mas o Fê gosta de dar muita oportunidade para as pessoas. Eu tenho dó, cara, meu coração é mole no finzinho aqui. E é engraçado que às vezes as desculpas são sempre a mesma, cara. Eu lembro de uma vez que a gente foi fazer container, que a gente tem equipe que faz container para alguns clientes ainda, né? Sim. E tinha um cliente que o container era muito ruim, cara. E tinha muito container, tipo assim, tinha mais de 10 containers naquele cliente por dia. E os caras às vezes sabiam qual que era os containers que ia vir no outro dia, né? Sim. Cara, no outro dia veio o pior container que era um de molhinho de tomate, aquele passata, sabe? Molho italiano. Que sim, de vidro. Sei. De vidro, terrível aquele container, terrível. Imagina se um container de 40, que é aquele grandão, tirando isso aí, mano, no calor ou no frio. Deve ser um puta trampo. Quebra os tomatinhos ali, você escorrega, corta no vidro. É um perigo, é horrível, terrível. O pior container que eu já fiz. E aí, cara, no dia que a gente ia ter, acho que ia ter uns 6 containers desse aí, que eram os piores de todos.
da equipe que a gente tinha de 10 pessoas, 3 namoradas ficaram doentes, cara. No mesmo dia. Foi a mesma desculpa, os caras não foi nem... Os caras até combinaram disso. Nem combinaram, né? Isso é difícil, cara. Eu dei risada, eu mostrei pro meu Sim. sócio e falava assim, cara, o que tá acontecendo com a namorada da galera? Tem 3 doentes. Será que eles foda, namoram a né? mesma mina, tá ligado? Meu Deus, velho, mas... E acontece também, tipo, E das aí pessoas... cai... Desculpa, mas aí sobra pra vocês. O cliente vem em Sobra cima de pra vocês. Porque a gente, que nem eu falei, a gente preza muito pela nossa reputação. Se a gente promete pro cliente que a gente vai descarregar aqueles containers no dia, a gente vai descarregar, nem que eu tiver que ir lá e fazer o mesmo. Sim, sim. Então a gente faz isso, a gente tenta arrumar a gente de última hora, pagar mais, porque quando é de última hora você tem que pagar mais, óbvio. Sim, sim. Mas, cara, a gente tem que se virar. Acontece muito de o pessoal não aparecer. Falar, eu vou, adorei a vaga, nossa, maravilha. Sim. Tô lá no outro dia às 7 horas da manhã. Aí o cliente liga às 8. Pô, cadê o cara? Não apareceu aqui. Aham. Mas assim, como a gente tem um banco de dados grande, a maioria das vagas a gente consegue fazer o replacement. Como que é o replacement? Substituição. A reposição, né? Reposição. Aconteceu hoje, inclusive. Um menino, ele tava doente, enfim, falou que tava doente, não ia poder ir. O trabalho começava 1 da tarde, então eu tinha, né? Eu iniciei o meu shift às 7, então eu tinha tempo suficiente. E foi super rápido, menos de 1h30. Já tinha o dado da pessoa que ia, tudo certo, e a pessoa tá trabalhando agora. Uma outra, né? Reposição. Então, essa é a parte boa de ter uma database boa e rica que nem a gente, né? A gente tem opções rápidas na nossa mão. Entendi. Faz uma baita diferença. Mas o ideal nesse caso é o cara ele avisar com 1 dia de antecedência, no mínimo. No mínimo, mas não acontece, porque quando o funcionário não aparece, ele não liga pra gente e fala, às vezes ele não liga e fala, não vou conseguir. Ele simplesmente não aparece. Tem nem Na que hora... desaparece. Aí é foda, velho. Desaparece, não atende telefone, some do mapa. E geralmente é os caras de outras nacionalidades, sem ser cancelado, mas acontece. Brasileiro é difícil, cara. A gente cumpre mais a palavra, geralmente. Cara, o que eu fico impressionado é que, por exemplo, como o Fê citou no começo do podcast, tem cliente que tem induction, né? Que eles ensinam. Faz o treinamento, né? Tudo. Além de vocês e do próprio cliente. Exato. E tem treinamento que é maçante, né? Demora, tipo, um tempo ali. É foda. Ou a pessoa tem que ir presencialmente fazer. Então, Sim. exige um tempo. Fora a entrevista que você já teve com a pessoa. Sim. O cara ou a pessoa, ou a menina faz isso, todo o processo. Pô, legal, topo, assina os contratos, ok. Some. Nossa, velho, que doideira, mano. Aí eu falo, pô, além de gastar o nosso tempo, né? Porque tá gastando o seu tempo, da pessoa. A pessoa teve todo um engajamento de fazer o negócio acontecer e some. Mas aí depois volta falando, opa, foi mal, tava sem internet. Ficou sem internet uns 3 dias, tá ligado? Às vezes volta. Alguns sim, alguns não. Teve caso do cara que fala, tava no hospital, aí depois volta de não sei quanto tempo. Voltei pro Brasil. Aí some de novo. Cara, tem cada coisa. Tem tudo que você imagina. Se a gente for falar as histórias, é mais um podcast. Porque tem uma coisa... E o pior é que, assim, tem alguns caras que aparecem em um dia, tem cliente que tem um processo de induction muito, assim, longo. Você chega no site, o cara te leva, tem sites enormes perto no Porto, em Botany, que os caras te levam no site inteiro, mostra tudo. Sim. A parte de lavagem, coisa que ele não vai trabalhar, ele nunca vai naquele setor da empresa, mas os caras apresentam a empresa inteirinha. Sim, sim. Uma coisa interessante, nesse site de Botany, você tem que assinar o Border Force também, né? Um formulário que é da border da Austrália, porque lá entra de tudo, né? Sim. Pode vir toda hora, então... Pode vir droga, pode vir um monte de coisa. Pode vir qualquer coisa, então é um formulário tipo da polícia dos caras. Sim. Aí você não aparece. Então Aí o cara passa por esse processo de induction 2 horas andando pela fábrica, assina todos os papéis, faz entrevista com a polícia lá, às vezes quando precisa, trabalha um dia e no outro dia não aparece. Você tem que falar pro cliente, ó, desculpa, mas aquele cara que você perdeu todo o seu tempo treinando aí do jeito que você quer, não apareceu aqui, a gente tem que pegar outro. A gente manda outro, passa. E essa induction, ela é paga na maioria das vezes? A hora que a pessoa tá ali vocês recebem por isso. Hora normal. A pessoa tá disponível para fazer o trabalho ali, então você tá fazendo induction trabalhando, entendeu? Mano, eu lembro que eu cheguei a fazer um trial daqueles driver de caminhão do Coles. Aí também tem isso, né? Porque você tem que ter Blue Card e aí você faz um treinamento onlinezinho com a Linfox, né? Que é a galera que tem os caminhões. E aí eu lembro, mano, até no treinamento, teve uma hora que ficou um maior silêncio, o cara que tava dando treinamento tava vendo filme pornô, mano. Dava só pra ouvir a propagandinha. Do you want to hang out with girls? Ou something, alguma coisa assim. Aí eu fiz o treinamento online. Aí depois eu fiz o trial com a empresa, né? De um brasileiro. Aí eu dirigi com um cara do meu lado, que era um búlgaro, isso no dia do meu aniversário, mano. Acordei às 5 da manhã pra ir lá pra Manly, velho. Nossa, aí North City. Aí dirigi, não curti o trampo. Porque, mano, era um trampo mais pesado que eu achava. Mas ainda assim, eu fui no dia seguinte, aí no dia seguinte eu dirigi, né? Porque a primeira vez ele dirigiu, eu fui do lado dele no primeiro dia, e no segundo dia, ao contrário. Aí eu não curti o trampo, velho. Falei assim, ó, valeu, mas não é pra mim. Os caras não me pagaram.
Pô, mas eles foi sacana, cara. Isso daí é Mano, contra a lei, eu inclusive, você não pode. trampei umas 16 horas os 2 dias, tá ligado? E Caramba. carregando. E, mano, eu falei assim, velho, eu faço Uber, o salário é quase o mesmo, só que eu não tenho que ficar carregando e descarregando nada, velho. Ah, Tá ligado? Isso bem antes de eu começar a fazer os vídeos, tá ligado? E aí. Mas aí eu também nem fiquei enchendo o saco, porque o cara que me recomendou lá era um brother meu, mas aí os caras. Aliás, minto, os caras me pagaram 100 conto. $100. Aí eu falei assim, mano, vai tomar no cu, velho. a gente sempre paga porque, meu, se a pessoa se disponibilizou, ela se Sim, locomoveu pra ir até lá, ela gastou o tempo dela, gastou tudo. Às vezes não importa o motivo, mas por algum motivo não deu certo, não gostou do sim, trabalho, não é culpa da pessoa também. Ela tem que receber sim. pelo tempo dela, entendeu? Independentemente. Acontece, tudo Né? acontece também. Mas vocês também escolhem o cliente de vocês ou só o funcionário? Tem warehouse que vocês falam assim, não, acho que não vai dar certo com vocês. Às vezes você vê que os caras são meio cuzões mesmo, na negociação os caras querem levantar a voz, esse tipo de coisa acontece? Já aconteceu, já. Já aconteceu da gente tomar, cara, igual no Brasil, o pessoal dá golpe também. Já teve cliente de atrasar pagamento nosso por meses, assim. É mesmo? A gente chegar a um ponto de falar, cara, a gente não pode mais fornecer funcionário para vocês porque vocês não estão pagando, a gente está com um prejuízo enorme. E aí a gente tem que encerrar o contrato por causa disso. E aí foi pra Aí justiça. vai pra justiça, e esse, que nem eu disse, esse sócio meu, ele é excelente com essas coisas, ele lida com tudo. Tem um grupo de advogado muito bom que ele conhece, que ele trabalha com o pessoal. Aí a gente passa pra ele, fala, ó, resolve aí na justiça. Infelizmente acontece, cara. Mas assim, a gente não seleciona cliente, porque a partir do momento que você é um prestador de serviço, você tem que buscar mais clientes para crescer a empresa, seu negócio. Por exemplo, Sim. você faz Uber, você vai ver um cara, não vou pegar aquele cara ali não. Pô, o cara vai pagar, você vai ter o seu lucro igual, não faz sentido. Mas o que já aconteceu é de eu expulsar, né, gente do carro. Inclusive, Então, eu quando, vi o vídeo hoje. Eu vi um vídeo desse também. então, vocês têm esse tipo de coisa de terminar contrato, tirando esse caso aqui que não pagaram, né, que obviamente no Uber não tem esse problema, mas o cara não pagou, beleza, vocês entraram na justiça. Mas quando vocês estão tendo reclamação dos seus próprios funcionários, falando assim, ó, os caras, mano, estão gritando com a gente, os caras estão sendo cuzão, não tem break, tem esse tipo de coisa? Ah, porque a gente sempre tenta ir pro lado da lei. Tipo, o cara não dá break, por exemplo, a gente vai lá e fala, ó, vocês não estão dando break, vocês têm que dar break, isso é a lei de vocês. A gente exige isso do nosso cliente, o bem-estar do nosso funcionário. Sim, Mas já aconteceu, por exemplo, de ter um supervisor que tratava todo mundo. Se é com uma pessoa específica, às vezes você não se entende com a pessoa, então não tem como, né? Sim. sim. Mas assim, se tinha um supervisor específico do cliente que tratava, todo mundo reclamava dele. Eu recebia assim, tipo, toda semana 4, 5 pessoas falando, cara, não dá pra trabalhar com esse cara, ele é racista, ele discrimina a gente, ele trata a gente muito mal. Aí o Caralho. que eu vou? Eu vou direto no dono da empresa, cara, e falo, ó, seguinte, seu funcionário assim tá maltratando os meus funcionários. Como você quer proceder com isso? Vai substituir ele ou o que vai acontecer? Eu não deixo também os caras esculachar o pessoal que trabalha pra gente, Não né, dá, cara? né? Sim, Isso aí não vai acontecer. Quem trabalhar pra mim não vai ser esculachado por nenhum cliente meu. entendi. Vou deixar isso acontecer. E aí conseguiu resolver a situação? Não? Conseguiu substituir Tem vezes que a gente consegue conversar, chamar o supervisor, não eu, no caso o dono Sim, da empresa, meu cliente resolve com ele, e o cara parou, começou a tratar o pessoal bem. sim. E tem vezes que tem que substituir, cara. Não é porque o cara tá num cargo acima, às vezes, que ele não consegue ser substituído, entendeu? Isso é o mais foda, né, velho? Você tá num trampo que tem um cara que é acima de você abusando, tá ligado? Você é mais Aconteceu educado. isso comigo, inclusive, nesse cliente que eu trabalhei, que eu conheci meu sócio lá. Aham. O cara que era chefe meu e dele, que era gerente da warehouse, tratava a gente muito mal, cara. Assim, me humilhou várias vezes. Teve uma vez que ele tava fazendo numa reunião, eu conversando alguma coisa, ele perguntou uma coisa pra mim, eu respondi errado em inglês, eu errei alguma palavra em inglês. Aí ele fez uma piada na frente, tipo assim, tava tendo uma reunião, a empresa inteira ali. Que desagradável. Muito Na desagradável. frente de todo mundo que Na frente de todo mundo. Aí eu cheguei e ele falei assim, desculpa, meu inglês não é fluente, mas se você quiser a gente pode discutir isso em português ou em espanhol. Se for melhor pra você falar melhor essas línguas. Aí ele olhou pra mim assim, cara, ficou vermelho. Tipo assim, eu revidei, eu humilhei o cara de volta. Eles acham que a gente Sim. é burro porque a gente não fala inglês às vezes, né? E aí no final, assim, por outros motivos, depois demitiram esse cara. Porque ele demitiu meu sócio, sem Aham. autorização do superior dele. Demitiram o cara, tipo, acabou com a vida do cara, velho. Pode Ele crer. tentou ferrar a gente, porque quando a gente foi começar a ter a ideia da empresa, eu fui até ele e falei, meu, a gente queria abrir a empresa e tal, você ajudaria a gente? Ele deu risada, falou, cara, você nunca vai conseguir abrir um negócio aqui na Austrália, velho, deu risada, você nem Que fala otário. inglês direito, Aham, que falou assim otário. pra mim. Aí eu falei, então, desculpa que você pensa assim, mas cada um segue sua vida. E daí depois disso, engraçado que tempos depois ele veio até nós pra gente pedir trabalho, depois que ele Mentira. foi demitido, você acredita? Isso dá até gato. Olha, o né? mundo, Você o fala mundo assim, dá eu vou fazer voltas, né, isso. irmão? O mundo Mundo dá, dá cara. voltas. Por isso que você não pode pisar em ninguém, que o mundo dá a volta. O meu cara, que era meu chefe, que pisava em mim, me humilhava, chegou a vir em mim pra pedir trabalho depois. Se fudeu. Eu não contratei ele porque eu sei que ele era um cara assim,
Pode Ruim. falar palavrão aqui? Pode, eu tô falando vários. Porque ele é Tá um falando pra caralho. Já. Porque ele era um cuzão, tratava a gente igual cachorro mesmo, sabe? Sim. E eu falei, meu, eu vou ter Imagina. problema se eu dar um trabalho pra esse cara aí. Só que eu também não fui falar, então, agora você quer trabalho. Não fui dar uma Você de não gatão foi, pra cima aham. dele. Falar, não, se tiver alguma vaga eu te aviso e tal, valeu por procurar a gente. Você tem que sempre ser superior, né, cara? Não vai Sim. ficar se rebaixando. Sim. A questão do pagamento, qual que é a diferença entre o pagamento que vocês recebem da empresa? Eu digo não em questão de valores, mas em questão de termo. Por exemplo, eles te pagam a cada 3 meses ou a cada mensal e você paga para a galera por semana. Tem uma diferença nisso? Eles pagam a partir do momento que vocês contratam, vocês assinam um contrato ou depois? É porque Então, você falou que tomou calote. Tem alguma forma de evitar isso? a forma de evitar calote é você ficar em cima dos pagamentos. Se você deixar o cara acumular 2, 3 pagamentos e não pagar, você tem que parar de providenciar serviço, porque senão a dívida dele vai só aumentar, entendeu? Mas o ideal para vocês é eles pagarem semanal e vocês pagarem a galera semanal também? Como é que Mas funciona? isso não acontece. Seria um cenário cara. perfeito, né? Aham. Seria um cenário perfeito, porque daí a roda girava de uma certa Sim. forma. Né? Mas infelizmente isso aí é ilusório. Não acontece É isso mesmo? na realidade. O cliente às vezes depende dos termos de contrato. Tem cliente o que paga mais rápido assim, cara, mas é um cliente pequeno, só que a gente tem que pagar a cada 2 semanas. Aham. Mas normalmente é mensal Tá. e tem cliente que paga a cada 2, 3 meses. Então você tem que ter tipo Um cash flow. um cash flow grande, um Sim. fluxo de caixa assim, né? E acontece. Então, e os funcionários nossos, a gente paga semanal. Tem empresa que paga a cada 15 dias, que é dentro da lei. Para quem não sabe, quem trabalha por ABN aqui na Austrália, pela lei, tem até 28 dias para ser pago. Entendi. Então, não adianta. Eu já vi muita gente assim, não é certo, porque a gente tem nossas contas, aluguel semanal para pagar. Sim. Mas, por exemplo, se você trabalha para algum cara, algum australiano, alguma coisa, o cara atrasou seu pagamento 1, 2, 3, 4 semanas, ele tá dentro do prazo legal ainda para te pagar. Entendi, não sabia dessa. 28 dias, então são 4 semanas. Você trabalhou na primeira, se o cara demorou 4, não adianta falar, vou no fair work, não vai adiantar nada, cara. Ele tá na lei. Pode É um crer. cara, não é certo, porque se ele não combinou com você que ele ia pagar semanal e não pagou, é má fé do cara. Sim. Mas dentro Sim. da lei ele tá protegido pela lei ainda, entendeu? Mas a gente faz pagamento semanal. A gente paga Entendi. do nosso bolso antes de receber do cliente. E depois aí a gente- tem que cobrar. Aí tem que ficar em cima. Galera atrasa Cobrando, muito? Às vezes não rola. É mesmo? Demora Atrasa bastante. muito. Depende do contrato. É que tem processo. Cada cliente tem como é que eu vou dizer? Um processo, um jeito de gerenciar a empresa deles. Financeiro diferente. Financeiro diferente. Aham. Então, a gente tem que se adequar a cada cliente. A gente tem que ser flexível. A gente Sim. não pode chegar nesse cliente, ó, a gente só faz pagamento, só recebe semanal, só recebe. Porque aí você não vai ir Pegar pra ninguém. frente. Senão pega no cliente. E vocês trabalham com os galpões aqui. E vocês falaram no começo, né? Vocês querem se expandir? Como é que funciona? A gente quer expandir, a ideia nossa é expandir para a Austrália inteira. A gente já tem alguns clientes em Melbourne e em Brisbane, que é em Victoria e Queensland. E a gente queria expandir para os outros estados, só que para cada estado aqui é uma lei diferente. Você tem que ter uma licença de labor hire diferente. Seguro também, né? Seguro, você tem que ter entendi. um seguro diferente para cada estado. Então, tipo, cada vez que você... É como se você abrisse a empresa de novo em cada estado, entendeu? É complicado, é burocrático. Bota custo pra caramba, né? Envolve custo. Então, para valer a pena, você tem que ter uma quantidade de trabalho grande para Sim. valer a pena você começar a trabalhar naquele estado. Então, a gente tem que pôr na balança se vale a pena ou não. Tem que ver a proposta, o tamanho dos clientes que a gente consegue, toda a Sim. parte comercial. Até pra gerir a operação também em outro estado, se você não tiver uma pessoa lá na região, acaba sendo um pouco mais difícil. Sim, né? Precisa ter gente qualificada também, né? Uma urgência, acontece alguma coisa, você precisa estar ali, entendeu? Que como a gente gosta de estar sempre em contato com os clientes, com os funcionários, pelo mínimo assim, uma vez por semana, cada pouco dia a gente Pra aparece manter uma lá. qualidade do serviço. Para manter uma qualidade. Então, se tiver um cliente lá, ou eu vou ter que estar lá, ou eu vou ter que mandar alguém que eu confio para estar lá me representando. Então, tem que ser um negócio bem garantido, assim, para valer a pena. Porque a gente Sim. não vai fazer um negócio meia boca, entendeu? Aham. Vamos mandar o pessoal para trabalhar e foda-se. Pô, não, que da hora, velho. Pro pessoal que quer trabalhar em warehouse, alguma coisa assim, vocês têm alguma dica pra galera que tá chegando? Além do link, né, que eu vou colocar na descrição, o que vocês recomendam pro pessoal? Cara, Dani, que nem o Fê comentou, assim, mandatório a gente vai precisar da bota, né? Que é bota com bico de aço, a camiseta e tudo Sim. mais. Cara, inglês assim, é essencial para você ter a comunicação, não só com o seu supervisor, mas no dia a dia de warehouse. Sim, Em questão de licença nem nada, não é obrigatório, é recomendável, né? Uma forklift, mas se não, tá tudo bem, você consegue nos outros cargos. E muita vontade, muita disposição, entendeu? Porque tem muita oportunidade.
A gente tá, né, bombando, com muitas coisas rolando. Da hora. Então tem que estar com vontade mesmo de querer, porque existe possibilidade de crescimento, é um job que não é muito pesado, então assim, possibilidade tem. E ganha Basta umas querer. coisas, né? Se você trampa na warehouse, não é capaz de você ganhar os bagulho. Tinha um amigo meu que ele trampava numa de cerveja, ele levava umas caixas pra casa, Ganha. umas paradas Ganha. assim, uns produtos assim, dependendo, né, também do óbvio. Não Sim. dá pra... Depende do cliente, né? Mas Aham. geralmente você ganha alguma outra coisa, assim. Os clientes dão. Tinha um cliente que eu trabalhava. Como que chama aquele salgadinho que vem numa caixinha azul aqui? Cheetos. Cheese. cheese. Aham. Sabe? Aquele que vem numa caixinha azul? E aquele amarelinho, né? Isso, Aham. tubinho assim. O Aham. cliente armazenava aquilo lá, cara. Chegava caminhões daquilo toda semana. E toda vez eu não. É tipo Cheetos, né, do Brasa. Tipo Cheetos da. Só que aí eu não sei porquê, mas toda vez que acontecia qualquer coisa com por exemplo, um pallet daquele lá tinha, sei lá, 120 caixas, vamos supor, num pallet. Aham. Se acontecesse alguma coisa com alguma caixa daquele pallet, eles eliminavam o pallet inteiro, descartavam. Cara, eu levava caixas daquele salgadinho mesmo? pra casa. Naquela época eu tava desse tamanho, tava pesando mais de 100 quilos. Cara, teve uma vez que tiveram umas bikes, eu trabalhava com a Trek, né, uma das warehouses, Aham. e tinha 4 ou 5 bikes que alguma coisa da lei não tava, tipo, legal aqui na Austrália, não poderia ser utilizadas. Aham. A gente teve que fazer um vídeo, pegar uma forklift grande, passar em cima de todas as bikes e mandar pro cliente para provar que a gente destruiu. Destruiu. A vontade era falar, pô, Mentira, vamos pegar essas velho. bikes, né? Vamos usar, da hora. Mas não pode, a gente teve que destruir todas as bikes, jogar no lixo e mandar um vídeo pro cliente falar, ó, tá tudo certo. Nossa. Porque na teoria, se elas vão pro mercado de alguma forma e acontece algum acidente, é problema legal pra empresa. Entendeu? Porque eles deviam ter que prestar garantia, porque é a marca deles, então. Entendi. Mas Nesse caso. deu dó, passar com a forca assim, Nossa, pesadona em cima. mano. 5 bikes lindas, novinhas da Trek. Eu falei, meu Deus do céu, Que pecado, velho. acontece. Galera, eu tenho uma pergunta aqui que eu recebi da Fê. Ah, Ela mandou uma mensagem falando que eu roubei, né, o convidado, mas também perguntou como é que vocês se sentem ajudando a comunidade brasileira aqui, e dessa preferência de ter o brasileiro mesmo como mão de obra. eu gosto, porque que foi por isso que a gente começou a empresa, que eu gostei de começar a ajudar a galera, eu me sinto bem fazendo isso. E, cara, o Paulo mesmo sabe, a gente também confia muito mais na mão de obra brasileira. Ele prefere também contratar brasileiro, que ele é recrutador, eu A deixo muito gente na mão dele. tem uma briga interna, né? Porque só nós dois de brasileiro na empresa. No administrativo. Isso. que é certo. E daí a gente tenta sempre colocar brasileiro, aí os outros recrutadores também falam, não, vamos colocar outra nacionalidade, não sei o quê. Sem importância nenhuma. Tudo Sim. tranquilo, o cara sendo bom, não importa a nacionalidade. Sim. Mas a gente confia mais nos brasileiros, né? Porque, pô, você vai trocar ideia, vai olhar no olho e falar, ó, o trabalho é assim, assim, assado. Precisa estar ali no horário, ser pontual, pô, o trabalho é legal, um bom comportamento, né? Então, E a gente ajuda o nosso povo também, essa com galera, certeza. né? Pô. Sempre Que da rola, hora. né? Se, pô, tô ajudando. É legal quando você chega, tipo, pessoa, pô, obrigado, mano. Eu renovei meu visto agora e vocês me ajudaram muito. Foda. Ou pessoa, Foda. tem muitas pessoas chegando agora aqui na Austrália, né, Dani? Então, estão procurando trabalho, né? Pessoal postando todo dia no Brasil Decide, procura trabalho. Sim. Então, nem todo mundo tá conseguindo mais trabalho, é diferente de 2 anos atrás. Então, quando você vê e consegue ajudar, tipo, né, é bem legal, cara. A gente tenta mesmo Sim. ajudar, mas eu particularmente tento dar preferência para os brasileiros, porque eu recebo mensagem todo dia, cara, 10 mensagens, de, pô, acabei de chegar, preciso de um trabalho. Sim. Eu já passo, quando manda para mim, eu mando mensagem pro Paulo, falo, Paulo, aqui, ó, apareceu essa pessoa aqui procurando trabalho, vamos tentar ajudar ela e tal. Passa a bomba pra mim, Passa a basicamente. bola pra ele. E aí a pessoa, e uma coisa interessante também, quanto mais a pessoa precisa de trabalho, ela vai trabalhar melhor, vai ser mais responsável também. Vai estar Então, com mais sangue nos olhos, né? Precisa daquilo, né? precisa. Exato. E eu até falei uma coisa que eu até falei na live com a Fê, que eu particularmente, não sei o Paulo quando que ele seleciona, se é uma vaga que pode contratar mulher, cara, Eu prefiro mulher também. eu prefiro. É verdade, eu ia perguntar isso. Tem muitas vagas femininas lá? Bastante. Tem. A gente, assim, se o cliente não fala nada, a gente puder escolher, eu prefiro mulher, porque mulher ela é mais organizada. Detalhista, ela é responsável, ela aparece pro trabalho. Exatamente. E mulher tem menos oportunidade de trabalho aqui na Austrália. Isso que eu acho, assim, uma sacanagem. Mulher vai fazer cleaner, ou, cara, tráfego controle, mas é pouco. O homem pode fazer qualquer coisa pesada, obra. Quando a gente não recebe um request que, putz, vai carregar muito peso, é muito pesado no dia a dia, a gente tenta sempre colocar a mulherada também, porque, pô, dá oportunidade, que nem você falou. Não tem muita oportunidade de trabalho. E é um mercado que tem, geralmente, até mais mulher que homem, né, dentro do warehouse. Então é super legal. Coincidentemente, nas últimas 2, 3 semanas, a gente contratou muita mulher forklift driver. Então a mulherada tá fazendo curso,
tá Sim. dirigindo, eu até brinco, falando, dirige muito melhor que os homens. E dirige, viu? São excelentes. Mais cuidadoso e tal, né? Lógico, mais Preocupado, prudente, certinho, né? mais prudente. É. Homem já é tudo maluco, já passa por cima, já coloca, já joga o pallet e sai fora. Então, assim, calma. Sim, Calma. sim. Uma parada que eu queria tirar a dúvida também era em caso de acidente, quem que é o responsável? Isso aí depende da empresa, depende de vocês, como é que fica o salário da pessoa, Então, porque assim, a gente paga Works todo seguro, Compensation, né? todos os seguros, tudo. Então, tipo, legalmente, a pessoa que trabalha pela minha empresa que está no meu book, ele é responsabilidade nossa, da Octopus. Então, Sim. o nosso seguro tem que cobrir, tem tudo. Se for um acidente, assim, em relação a custos, a gente faz aquele negócio que eu te falei, que a gente negocia qual seguro que é melhor acionar. Mas Perfeito. em questão de cuidados médicos, as coisas, tudo é responsabilidade nossa. A gente tem que... a gente vai lá, se acontecer alguma coisa, a gente chama ambulância, chama médico, vai lá se precisar levar a pessoa no hospital. Eu não sou médico, óbvio, mas a gente vai dar toda a assistência possível para a Sim. pessoa que a gente puder. Vai acionar o Works Compensation, que a pessoa vai receber Por dias não trabalhados, os né? dias não trabalhados. Sim. Óbvio que passa tudo por médico. Tem gente que fala, eu lasquei a unha aqui, eu tive que ficar uma semana sem trabalhar. Não é assim também. Aham. O médico vai ter que atestar Tem que fazer um laudo, né? tem Pra que ter um provar. pode tudo. ser. lado. E outra, às vezes a pessoa finge que machuca, cara. O nosso cliente pega a birra da pessoa, porque sabe que a pessoa tá agindo de má fé, Aham. não quer que volte. Fala, não, É. substitui ela, pode mandar outra, que a pessoa às vezes perde a vaga. Então, Aham. não é uma coisa que vale a pena Não é muito fazer. bom. Mas hoje vocês têm mais casual ou mais full time, assim? Porque para trocar tem que ser casual, né? A gente não tem, como recrutador, a gente não tem full time. Pode crer. O nosso modelo de trabalho, assim, não tem, a gente trabalha dentro da lei, mas é um modelo Sim. assim que quem contrataria full time seria o nosso cliente. Seria o cliente. Quando ele pega o funcionário da gente. Ah, Isso. tá. Para vocês todos são casual. Todos são assim que as Labor Hire trabalham aqui, Labor Hire, recrutadora, tudo Entendi. assim. Entendi. Até porque no dia a dia, culturalmente, né, historicamente falando, já estão acostumados com essa cultura de casual. Somente dentro do mercado de logística warehouse. Então, Sim, sim. não deu certo ali, troca. Não que todo mundo pode fazer posição de todo mundo. Mas é uma flexibilidade que é bom para o empregador e é bom para o empregado também, entendeu? Sim, mas aí tem gente que trampa fixo só no maior house. A maioria dos nossos funcionários é assim, eles ficam tá. ali na warehouse. Tem Fixo, funcionário nosso que trabalha por 2 anos no mesmo cliente, na mesma warehouse como casual, mas tá ali, trabalha 8 Entendi. horas por dia, normal. Aham. Quando o visto permite, né? Sim, sim. Porque agora parece que vai mudar Agora de vai novo. voltar agora no meio do ano. Vai mudar de novo, vai ser 24 horas semanais para estudante ou 48 quinzenais. Acho que é isso mesmo. Então vamos ter que dar uma estudada como é que vai fazer, porque a gente tem bastante gente que trabalha pra gente que é estudante. Então a gente tem que estar sempre estudando a lei também, que muda muito aqui na Austrália, né? Isso aí. Sim. Isso influencia no recrutamento também, né? Recrutamento. Total. Você não consegue contratar Tem que chamar uma menos pessoa. brasileiro. Ou não, a pessoa pode ter o Work Holiday Visa também. Pode ser também. Varia, né? Pode Cada ser. caso é um Cada caso. caso, né? Da hora. Rapaziada, vocês queriam deixar mais um recado aí pro pessoal? Falar uma parada que a gente não... Algum assunto que nós não trocou? Porque, mano, acho que a gente cobriu tudo. Das perguntas também que eu recebi. Pra mim, se... Coisa? Não, eu queria dar um conselho pra galera que quer vir pra Austrália em geral, trabalhar não necessariamente no nosso ramo, mas que se você puder vir com um pouco de inglês pra cá, um básico pra se comunicar, ajuda muito, porque eu acho que esse podcast Já vai aqui é dando mais estudada, né? vai dando uma estudada, aprendendo conversação, esse tipo de coisa, porque no dia a dia vai te abrir mais portas. Sim. E para quem quer trabalhar nessa área, como o Paulo já falou, recomenda tirar os tickets de LF, LO para dirigir empilhadeira, high reach, o máximo de qualificação que você tiver vai te abrir mais portas. Aham. Então essa é a dica que eu dou para quem quer ingressar nessa área. Aproveitando o seu gancho também, acho legal citar, estudar um pouco também as leis quando você chega aqui na Austrália, como é que funciona. Porque a gente também enfrenta muito problema com o pessoal no IBN, no caso, né? Esquece de mandar invoice, aí valor, etc. Então é muito importante estudar também, saber. Você sendo tipo um prestador de serviço, você precisa mandar o seu recibo, a sua invoice toda semana. Sim, senão certinho, você não é pago. Senão você não recebe, exatamente. Então a gente ainda enfrenta muitos indas e vindas, né? Principalmente com brasileiros nesse quesito. Então é legal você entender como é que funciona. Se você não tem algum amigo aqui, a sua agência de intercâmbio, você dá muitos vídeos como esse. Então, o máximo de conteúdo que você conseguir consumir antes de vir para a Austrália é fundamental. Você vai sair na frente de mó galera. Irado. E tipo, se um dia você se sentir lesado pelo seu empregador, primeiro tenta conversar com ele, explicar a situação que já aconteceu comigo, de algum funcionário se sentir lesado, achou que não foi pago direito. Eu falo, vem aqui pro escritório, senta aqui, eu explico para ele como é que funciona a lei, a parte de pagamento, a parte financeira. Se a pessoa achar que não tá certo, a gente trabalha 100% dentro da lei, cara, 100%. Se algum funcionário achar que não tá, não na minha empresa, em qualquer uma, achar que não tá trabalhando certo, procura o Fair Work, os caras vão te dar informação,
Explica para ele, fala, ó, a posição que eu trabalho é essa, eles me pagam tanto, eu acho que eu deveria estar pagando mais, eles vão investigar se você está sendo pago abaixo do valor mínimo que você deveria estar sendo pago. Porque o valor que a gente paga para os funcionários não é que a gente criou esse valor e falou assim, vamos pagar o que o mercado está pagando e o que a gente quer pagar. É baseado no que os caras, né, aqui da Austrália da lei, do mercado de logística, desenvolveram tudo certinho. E daí que nem o Fê falou, do casual tem um pouquinho a mais, enfim. Tudo tem um porquê. Então, você entendendo esse porquê, você vai ter uma vida muito mais fácil, eu te garanto, viu, cara? Irado, irado. Rapaziada, queria agradecer a presença de vocês aqui, velho. Esse bate-papo aqui foi da hora. Da hora, né? Deu pra tirar muita dúvida. E eu queria terminar com uma pergunta aqui, ó. O que a Austrália representa pra vocês em uma palavra? Vou pedir pra vocês assinar a bandeira aqui. Com o nome, data de hoje, e aí cada um assina com a sua palavra e o porquê. Alguém já tem a palavra, assim? Eu já tenho a palavra, cara. Isso aqui. Olha, já veio surpresa, preparado. ele tá pensando aqui agora. Não, na verdade eu tenho uma que eu já pensei, mas enfim, vamos ver qual que é a sua, porque daí eu posso mudar, entendeu? Para não copiar a minha. Minha palavra, cara, para definir a Austrália, eu tenho como aprendizado, se for para Irado. eu usar uma palavra, porque aqui você aprende muita coisa, você trabalha em áreas diferentes. Acho que a preta tá melhor, mano. Você assinar na parte vermelha fica melhor. Essa ruim aqui pro Paulo. E, cara, você aprende muita coisa, todo dia você está aprendendo, você tem que ser humilde para aprender, baixar a cabeça, não achar que você sabe tudo. E mesmo quando você acha que você sabe tudo, sempre tem mais coisa para você aprender. Então, aprendizado, cara, você vai sempre estar aprendendo alguma coisa. Irado. Escreve a palavra, meu nome aqui? E a data aqui dia é hoje? Hoje é 6, se eu não me engano. Dia 6. Dia 6/4. 6/4 já é feriado, já é Páscoa já, mano. Então, Já. Double deméritos, cuidado, viu, canguruba? puta, nem fala, velho. Não sei nem se eu vou trabalhar esse feriado. Não, mentira, eu preciso. Pelo menos amanhã dá uma aproveitada, né? Sofrer um pouco, né? Vamos ver o jogo do São Paulo, né? O Palmeiras perdeu hoje, o Flamengo perdeu hoje. Valeu. Vamos ver. Cara, Se a amanhã minha nós dá palavra, sorte. eu vou colocar justiça. Porque eu acho Boa. que a Austrália é um país muito justo, cara. Aqui, se Assina você, aqui em cima, por favor. se você vai à luta, se você batalha, você consegue, né, conseguir suas coisas. Infelizmente, nosso país, né, não é tão justo Sim. em áreas de momentos. Então, eu acho que a Austrália é um país muito justo. Se você trabalhar, work hard, você consegue, cara. Um visto ou juntar um dinheiro. Então, assim, acho que justiça é uma palavra bem que se adequa ao nosso país aqui, né? Boa. Boa. Quando você vai assinando, galera, eu peço que vocês se inscrevam nos nossos canais, sigam o Equalizando lá no Instagram, se inscrevam no canal do YouTube, também façam parte do Grupo Brasileiros em Sydney 2023. Aqui também sigam a Octopus Recruitment, se vocês... sigam, né? Mas se tiver precisando de vaga também, eu vou deixar o link na descrição ou manda uma mensagem lá, pode mandar no Instagram. Fala comigo, hein? Fala comigo, hein? A gente pode deixar o meu e-mail do Paulo, só entrar em contato com a gente. Então beleza, eu deixo tudo na descrição aí, se vocês quiserem entrar em contato. Não tem problema, depois eu limpo. E é isso, galera. Espero que esse episódio tenha ajudado vocês, tenha sanado as dúvidas e até uma próxima. Fechou? Tamo junto, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.